a Virgínia Fonseca. Por que ela tem mais autoridade, às vezes, que uma pessoa que fez todos os cursos ali de especialização possíveis na área de cosmética? Porque ela sabe usar o poder da comunicação e da influência. Então, assim, o que eu e Carla prego muito é você ser sincero e você ser verdadeiro com o que você está passando. Só que você também entender que a autoridade ela não precisa de grandes degraus para você alcançar ela. E tem formas, sim, de você passar mais autoridade, que é a forma como você se veste, a forma como você se comporta, a forma como você se comunica. Então, é óbvio que se eu estivesse aqui de cropped, de short jeans, quer você aceite, quer não, vocês me dariam muito menos credibilidade. Por quê? Porque eu não estou condizente com o que eu vendo e o que eu prego. E é aí que é o problema, que as pessoas acham que todo mundo tem que aceitar você exatamente do jeito que você é. E, cara, tem uma linha tênue aí bem perigosa, que é, não adianta só eu querer te enfiar o que eu acredito por goela abaixo. Antes de mais nada, eu tenho que ser coerente com o que eu acredito e com o que eu vendo. E fala, galera, mais um Overbooking Podcast começando. Hoje a gente tem uma convidada mais que especial aqui, mas Pedroca sempre tem que dar aquele recadão, né? E aí, Germano, tudo bem com você, cara? Tudo bem, Satisfação revê-lo, satisfação gravar com você, como sempre. Tamo junto. Isso aí, galera. Galera do Overbooking Podcast, não esqueça de seguir o Overbooking em todas as redes sociais. Estamos no Instagram, no TikTok, no Spotify você consegue ouvir os nossos episódios também e assistir, porque também tá em vídeo lá. Mas principalmente corre lá no YouTube, ativa todas as notificações. Porque o que acontece quando ativa todas as notificações? Você fica sabendo de tudo que acontece o mais rápido possível aqui no Overbooking. Porque sempre recebemos pessoas muito relevantes e hoje não é diferente. Com certeza. Mas antes, precisamos falar Deixa eu te entregar uma aqui. É presente, tá? Eu trouxe aqui pra você hoje, tá? Essas 4 aí, Essa né? que você vai levar pra casa pra à noite tomar aquele Danone. Geladinha. Não vou abrir não, vou deixar aqui, ó. Porque é presente pra você, cara. Hoje é presente, vai deixar aqui pra valorizar. Deixa aqui, aí. Cara, Cusquenha, pra você... Cara, a gente é apaixonado por Cusquenha, não é? Com certeza. São mais de 104 anos de história. Imagina só um produto de bem de consumo que se prova no tempo. Estamos falando de um bem, uma bebida que se prova no tempo por 104 anos. Tudo que se prova no tempo é muito bom, não é mesmo? Exatamente. Você já viu uma garrafa tão bonita quanto essa aqui? É fantástico, os detalhes aqui. Como é que é o nome disso aqui? Que eu São sempre as esqueço ali. pedras lá de Machu Picchu. Machu Picchu, então faz vem outra na situação garrafa. porque ela é uma cerveja peruana. Exatamente. E qual o diferencial dessa cerveja? Água dos Andes. Isso aqui é uma água totalmente diferente, não tem no Brasil. A gente sabe que a água ela pode alterar o sabor da cerveja e essa aqui tem um sabor extremamente diferente e muito bom porque é puro malte. Exatamente, a água do degelo, né? O degelo dos Andes lá, então eles usam água extremamente especial. E ela tem vários sabores, tem de quinoa, tem a Golden, tem a Red, Dark, tem a a Dark, Red. tem uma série de sabores. E onde a gente encontra pra Cusquenha pra comprar? Você encontra em Germano? 3 supermercados aí que tem em qualquer lugar de São Paulo, até do Brasil, que é no Oba, supermercados, você vai encontrar no Carrefour e vai encontrar no Atacadão. E comprando online, encontra onde, Também Pedroca? na Shopee, você compra na Shopee lá, sempre tem promoção lá, mas o produto é muito bom. É qualidade, é coisa de primeira. Tchim, tchim. Exatamente. Saúde, abraço pro Alfredo, abraço pro Aloysio. E bora lá. E a convidada de hoje? Ó, hoje estamos aqui com uma convidada muito especial, porque é uma pessoa que ela é pós-graduada em podcast, né? Que ela tá, Sim. ela vai em muito podcast. Ela né? tem mais podcast que a gente. Então é uma honra trazer aqui, porque ela tem muita coisa pra falar. Estamos aqui hoje com Micarla Lins. Salva de palmas aí, galera. Pode bater palma aí. Muito bom. Micarla Lins, eu tô até com a colinha aqui, ó. Ela fala de comunicação, mentalidade e networking na internet, ó. Se eu tiver errado, você vai me corrigindo. Perfeito. Ela tem o curso Comunicação Poderosa, que é um curso fantástico pra você que precisa melhorar sua comunicação. Esse é o curso, tá? E Micarla também, ela é campeã de oratória. E também uma curiosidade com ela. Com 6 meses que ela estava empreendendo, e ela vai contar isso pra gente. Sim. Ela foi palestrar em Dubai. Exato. Então estamos com uma autoridade aqui. Muito bem-vinda. Bem-vinda. Gratidão! Primeiro, muito obrigada pelo convite. Espero que o pessoal goste aí. E já vou logo avisando que quem ficar até o final vai ganhar um presente. Opa, então já aprendendo audiência. Né? Você vê que E ó, não Se foi combinado, eu eu não tô sabendo. Eu também não. Se eu fosse você, eu ficava até o O final. apresentador pode concorrer também? Pode, mas aí vocês vão ter que me lembrar lá no final. Tá, pode Combinado? deixar. Anota aí, Vou anotar Fabião. aqui, então. Combinado, então. Anota aí. Dá um grito aí, Fábio. Ó, tem a surpresa Ó, no o final. presente.
Me cobrem. E assim, pra gente já entender, né, o que é um campeonato de oratória? Ah, eu adoro essa pergunta, porque o pessoal tem bastante... Sempre fica assim, nossa, campeã de oratória, como é que você se envolveu nisso? Durante a faculdade, eu estudei em uma universidade federal, existiam grupos de debate e argumentação, onde existiam competições entre todas as universidades do Brasil, onde a gente competia tanto a argumentação quanto a oratória. Então, eram 2 campeonatos diferentes. E aí eu sou campeã tanto de argumentação quanto de oratória. E foi lá que eu conheci o Giovanni. Que legal. E é comum nas universidades, olha aqui, esse tipo de concurso? Porque eu nunca tinha ouvido falar. Sem zoeira, eu nunca tinha ouvido falar. É um movimento relativamente novo aqui no Brasil, tem cerca de 6 a 8 anos, mas lá fora é muito mais conhecido. Então, é um esporte que veio ali, né, do Reino Unido, e aí veio para o Brasil e a gente começou a trazer um pouco mais dessa prática, né? E aí, hoje... Eu e o Giovanni, nós somos os brasileiros com maior projeção internacional, justamente porque a gente viu, né, que tinha essa oportunidade de a gente treinar a nossa comunicação de uma forma que a gente tivesse uma comunicação mais clara, mais confiante, mais concisa e também pudesse debater lá fora. Então, a gente tem prêmios tanto aqui no Brasil, quanto em Madrid, em espanhol, em inglês, em outros idiomas também. Que legal. Eu imagino assim, ó, ele também é campeão de oratória, né? Você Ele também é. de debate também, né? A gente competiu várias vezes. Imagine a DR dos dois, como é que deve ser. Não tem DR, a mulher Não sempre tem? tá É com verdade. razão. Então mostra o quanto que ele é um homem sábio. Porque ele não discute, Verdade. tá certo. Cara, até porque Além se de ele tudo, fosse ele é discutir, sábio. se ele fosse discutir, caraca, hoje eu tô... Se ele fosse discutir com ela campeã, ele também é uma discussão infinita. Eterna, cara. né? É uma De discussão. argumentação, inclusive. Não, e você percebe, Ricardo, desculpa te cortar, você percebe assim, a importância disso. Porque no momento ali, do início da universidade, ou talvez ali do high school ali, o que você mais é tímido. Olha a importância de você aprender a falar, se comunicar, ser conciso e tudo isso. Então, aí você vê, nos Estados Unidos isso é uma tendência, isso é normal, na Inglaterra e tal. E aqui, tipo, deixa que a vida vai A Deus ensinar. dará, né? E é muito interessante porque, principalmente lá fora, pessoas como, por exemplo, o Barack Obama, ele participou de torneios de debate durante a fase ali adulta, adolescência dele na universidade, porque é realmente comum. Principalmente porque as pessoas lá têm uma tendência maior a fazerem parte da política mais ativamente do que nós. Então, olha só, se realmente fosse assim algo muito mais difundido e, quiçá, obrigatório, de fato, a gente teria, talvez, até profissionais políticos muito mais capacitados do que a gente tem hoje. Sim. Porque se a gente parar para pensar... hoje existem vários debates ali na Câmara, mas quem preparou essas pessoas para debaterem sobre o futuro de toda uma nação? Para eles estarem ali. E aí, hoje, quando a gente vai assistir esses debates ali que ocorrem, não sei se alguém já colocou ali. É um verdadeiro show de horror, né? Exatamente, é um verdadeiro show de horrores. Por quê? Porque dentro do debate competitivo, só para ficar um pouco mais claro, o que vale? Eu posso chegar lá e inventar um dado? Eu posso chegar lá e inventar uma mentira, que é o que a gente chama de falácia? Não, não posso. Tem uma banca de avaliação que ela vai ficar ali julgando o meu desempenho argumentativo. Então, o que é um argumento? É uma ideia que tem um fundamento. Então, não adianta eu chegar lá e eu gritar que você está errado porque eu não gosto de você, eu não concordo com a sua opinião. Eu tenho que ser persuasiva o suficiente para levar um grupo de pessoas a acreditar que a minha opinião seja mais importante, ainda que, num contexto, você não concorde com a mesma coisa que eu. E aí eu acho que é o que falta na nossa política hoje. É o que você falou, quando a gente vai assistir um debate na Câmara, quando a gente vai assistir até as redes sociais mesmo. Durante as eleições, eu estava rolando o TikTok assistindo, e tinha 2 pessoas, que eram um de esquerda, um de direita, e eles iam para a rua ficar confrontando as pessoas. É óbvio que a massa, no geral, ela vai ter uma mentalidade um pouco mais baixa com relação à política, porque a gente não é incentivado
a estudar nem comunicação, quanto mais política, economia. Então, é óbvio que se você perguntar para uma pessoa que esteja passando aqui na rua, ela vai ter uma mentalidade muito baixa para te explicar o que ela acredita. E aí acabava que alguns deputados se estranhavam ali na rua, gritavam um com o outro. E eu acho isso terrível, porque quando a gente para pensar, você fica analisando assim, será que é isso, então, que a gente está ensinando para as nossas crianças? Será que é isso, então, que a gente está ensinando para as pessoas? Que o diálogo é sobre quem fala mais alto? É sobre quem grita mais? Tem até uma frase do Desmond Tutu, que ele é campeão Nobel da Paz, e ele fala assim, não levante a sua voz, melhore os seus argumentos. Sensacional. E é o que a gente não vê hoje. As pessoas, elas não estão interessadas em melhorar os argumentos delas. Elas estão interessadas em levantar a voz delas para ver quem grita mais alto. E foi o que a gente viu. Qual foi o caos que a gente teve durante esse ano? Pessoas gritando. Partiu para a vida real, né? Assim, saiu da televisão e partiu para o amigo, para o parente. Você falando, me veio uma frase na cabeça da Margaret Thatcher. Talvez você, né, me corrija se eu estiver errado, mas o poder, e aí eu entro o poder do argumento. O poder é igual, estar no poder é igual ser uma lady, uma donzela. Se você precisa reafirmar, você de fato não tem poder. Se você precisa chegar para alguém e falar, eu sou uma donzela, você não é. Você tem que agir como ou seja, você não precisa gritar. Embora eu esteja gritando agora... Para o pessoal te ouvir, o pessoal te ouvir. Entender as pessoas têm que te respeitar pelo que você é. Então, você não precisa ter que se esforçar para que as pessoas te respeitem daquela maneira. E eu acho que na tua fala, o que você falou agora a respeito do curso, né, de oratória, ali, do debate das escolas, do torneio, eu acho que... Você me corrija se eu estiver errado, mas acho que o mais importante... dos dados que você citou, é você aprender a buscar esses dados para depois a argumentação... São duas etapas, digamos assim. Você se preparar e depois você apresentar a tua preparação, né? Só que hoje as pessoas falam muito sem preparação nenhuma. Nossa, você pegou num ponto assim que para mim é o creme de la creme. Porque o que acontece? O pessoal sempre pergunta, mas como é que você se preparava para esses torneios? Eu me preparava para tudo, porque a gente não tinha um script de, olha, vai cair tais temas. Então, a gente era obrigado a estudar tudo. Então, eu tinha que saber o que estava acontecendo no mundo, no Brasil, quais eram os temas principais. Mas foi um exercício de empatia para mim entrar. Por quê? Porque quando eu entrei no debate competitivo, eu era uma pessoa que eu queria muito impor a minha opinião. Porque eu acreditava que aquilo era o justo, porque eu acreditava que aquilo era o correto. E por que eu falo isso hoje? Porque você pode mudar. Dá tempo de você mudar. E não tem mal nenhum em você falar, eu era uma pessoa assim, e eu evoluí, e hoje eu não sou mais. Porque a gente está aqui na Terra para isso. Exato, você não pode ter compromisso com o erro. Exatamente. Cara, compromisso com o erro é a pior burrada de um ser humano. Sim, porque hoje o que a gente mais vê é as pessoas falando assim, eu nasci assim, eu morri assim. Eu sou assim. Não, comigo isso não funciona. Você está se colocando num papel de vítima, de assim, nossa... Quer dizer, então, que você chegou assim no suprassumo da inteligência, que nada mais funciona para você? Você realmente aprendeu tudo que você tinha para aprender aqui? Então, para mim, foi um exercício de, eu tenho as minhas convicções, eu tenho os meus valores, e tá tudo bem, cada um tem o seu, mas como é que a pessoa que pensa diferente de mim, ela se comporta? Por que ela pensa isso? Será que eu paro? E esse que é o problema. A gente está acostumado e acomodado demais a pensar assim, eu acredito nisso aqui, então eu vou pesquisar só sobre o que eu acredito. Que é o que viraram as redes sociais. Hoje a gente vive numa bolha. Então, dentro ali do meu Instagram, eu vou ver o que faz sentido para mim. O que eu curto, o que eu compartilho. Eu não vou ver de fora da minha bolha. Só que isso é muito perigoso, porque eu não consigo mais ter conversas com pessoas que são diferentes de mim. E a graça da vida é essa, você conversar com quem é diferente de você. E aí, o que acontece? Eu tô ali, tô só pesquisando sobre o que me interessa. Aí vai parar uma pessoa para conversar comigo, eu não vou conseguir ouvir. E comunicação não é só sobre você falar. Comunicação é sobre você ouvir o outro. E se eu não consigo mais te escutar, é porque eu não tenho uma opinião sobre nada. É porque eu atingi um ego tão grande que, para mim, o que você fala não me importa. Então, é muito sobre, eu
não concordo com isso aqui, mas eu entendo o porquê você pensa assim. Legal. E você respeita a liberdade do outro de, se isso funciona pra você, se foi isso que te fez chegar até aqui, eu respeito seu processo. Só que pra mim é diferente. Isso é uma questão de maturidade do ser humano ou é simplesmente falta de conhecimento? Porque, cara, o TikTok, principalmente, assim, o algoritmo do TikTok é fantástico. Acho que eu já falei isso aqui uma vez, mas eu repito sempre. Ele é muito bom porque ele te entrega o que você quer. Ponto. Só que ao mesmo tempo ele te deixa extremamente alienado com o que acontece no resto à sua volta. Em 2018, quando teve as eleições, eu não vou entrar profundamente em política, mas falei, pô, eu vou seguir o Bolsonaro, eu vou seguir o Lula, eu vou seguir o Ciro, eu vou seguir todo mundo, né? Porque daí eu ouço da origem qual que é a ideia, quais são as ideias e tudo mais. Teve parente meu e amigo que parou de me seguir porque eu segui o Bolsonaro, porque eu segui o Lula. O cara falou, eu vi lá nos amigos em comum que curtia a página do Bolsonaro ou do Lula e eu vi que você segue o Bolsonaro ou o Lula, né? Vamos falar assim. Eu não te sigo mais, deixei de te seguir a partir desse momento porque você segue fulano. Falo, É o que ela falou, tá mas eu tô seguindo fechado todo pra mundo. ouvir o outro. Eu tô seguindo todo mundo, eu quero saber quais são as opiniões. Mas a galera deixava de me seguir por isso. Mas esse é o problema, sabe? Porque quando você se fecha a ouvir a opinião do outro, é porque normalmente você não aceita mudança. Então, assim, eu não estou nem disposto a te ouvir. Porque eu não estou disposto a mudar. Então, realmente é uma questão de ego. Porque você se acha tão bom que você acha que tudo que você sabe já é suficiente. E eu sinto que essa é também uma cobrança da sociedade. Por quê? Porque as pessoas, elas cobram de você para que se você começou tendo uma opinião, você morra tendo essa É um opinião. compromisso com o erro, aquilo que a gente tava falando. Exatamente. Então, por exemplo, se hoje eu vou lá no meu Instagram e eu falo assim, eu acho que você tem que se aceitar do jeito que você é. E amanhã eu apareço com uma cirurgia, as pessoas não encaram isso como me aceitar do jeito que eu sou. Tanto me aceito que eu quero mudar algo aqui, isso é uma questão minha. Não, as pessoas vão falar, você me prometeu isso. Como se eu tivesse feito um compromisso com você. E a pessoa, ela transfere o que ela sente, o que ela passa, para quem tá ali na rede social. Então é um peso muito grande, porque as pessoas, elas gostam de se manter na ignorância. Elas não buscam. Porque, assim, vamos parar para pensar racionalmente. A gente nunca viveu uma época em que todo mundo tem tamanha facilidade à informação. Perfeito. Nunca. Mas a gente também nunca viveu uma época em que parece tanto que as pessoas continuam tão burras. Sim, a informação ela traz o contraponto da desinformação. Exatamente. Mas por que a gente tem tanta informação ali, literalmente, palma da nossa mão, e ainda assim a gente continua buscando a ignorância? Porque é muito mais fácil você ficar acomodado no seu pensamento, em quem concorda com você, em quem valida como você se sente. Então, para mim, não vai ser esforço nenhum sentar aqui e só ouvir isso aí. Você tá no caminho certo, é isso aí. Essa pessoa realmente não tem o direito de falar isso para você. Continue dessa forma. Se eu saio desse espaço e eu vou para outro, onde as pessoas falam, pera, Baixa a acho bola. que tem algo aqui que você possa mudar. Também não é assim. Eu já fui nesse caminho que você tá indo. Pô, não vai por aí. Não é o caminho. Vai por aqui, eu tô te falando. Ou pelo menos testa pra ver como é que funciona isso aqui pra você. A gente não aceita. Sabe por A que, gente Carla? fecha. Animal satisfeito deita e dorme. Né? Dá trabalho mudar. Quando você está insatisfeito, com fome, o leão vai lá e caça. É um trabalho do caramba. Aliás, ele coloca as leoas para caçar, né? Mas, e aí quando ele está satisfeito, o que ele faz? Deita e dorme. Então, você consumir aquilo que te conforta, que não escancara na tua cara, dizendo assim, cara, sai do sofá, cara, você está errado. Olha quantas pessoas estão se dando bem partindo por esse caminho e você está ficando nesse. Aí você fala, eu não vou ver isso aqui me incomoda, isso aqui me tira da zona de conforto, não me coloca na zona de confronto, né? E aí eu acho que é por isso, porque dá trabalho mudar. E nem todo mundo está disposto a mudar. E esse é o problema, porque nem todo mundo está disposto a mudar, mas todo mundo quer que a mudança chegue a cavalo, sente no seu colo, te coloque em cima do cavalo e vá sozinho. E não é assim que a vida funciona. Não é assim. Ninguém vai chegar com tudo de bandeja para você e falar, olha, tá aqui, ó, tudo que você sempre quis. Você tem que passar por um processo para você aprender a valorizar as coisas. Eu até estava conversando com uma aluna minha hoje de manhã, porque cada vez mais eu tenho recebido perguntas sobre procrastinação na minha caixinha. Toda vez que eu abro uma caixinha, alguém fala,
procrastino demais, como é que eu melhoro isso? O problema não é procrastinação. Não é. O problema é a falta de confiança. Se você confiasse em você mesmo, que você consegue chegar onde você quer, você não ficava procrastinando. A procrastinação, ela é um motivo para você continuar afundado na merda. Você não quer sair dali. Se eu chegasse para você e falasse, olha, se você postar um vídeo todo dia, até dia 28 de fevereiro, eu vou te dar R$10.000. Pô, fazia agora. Você não fazia? Sim. Então por que a galera não tá fazendo? Porque tá acomodado. Porque quer que a pessoa venha, passe a mão na cabeça e fale, realmente, é muito difícil mesmo. Quer que continue naquele ciclo de vitimização. Só que ninguém vai fazer por você o que precisa ser feito. A procrastinação é você fugir do que você precisa fazer. Então você tá ali, ó, falando, realmente, não, só mais 5 minutinhos aqui, porque eu mereço. Você não merece. Quando você tá falando isso pra você, você tá se colocando no papel de que você continua vivendo a vida que você quer. E não é assim. Ninguém vai chegar pra você e vai falar assim, eu vou postar por você. Não, pode me dar, eu vou editar. Ninguém vai fazer isso. Então, a gente vive hoje uma sociedade que eu encaro cada vez mais, que a gente está validando a tirada do senso de responsabilidade pelas pessoas. As pessoas, elas não são mais responsáveis e a gente está batendo palma para isso. E não é o caminho. A gente precisa ser responsável pelo que a gente faz, pelo que a gente fala e pela postura que a gente tem. E tanto isso é real, voltando à questão do confronto que a gente estava falando, que quando alguém posta algo que você não concorda, qual é o primeiro ímpeto das pessoas? Ir lá xingar. Sim. Por que elas xingam tanto? Por que elas falam tanta Não besteira? Contra-argumentar, né? Por que elas falam tanta besteira? Por que elas jogam tanto? Eu acredito, é claro, que tem uma questão emocional ali que precisa ser trabalhada na pessoa, para ela estar jogando esse ódio em alguém que ela não conhece. Mas existe uma questão também de falta de responsabilidade. A pessoa sabe que se ela for lá e te xingar, não vai acontecer nada com ela. Então ela continua fazendo, porque para ela é confortável permanecer naquela situação. Então ela não vai se dar conta de, peraí, vi um vídeo aqui e não concordei com o que a Carla falou. Mas por que eu não concordei com ela? O que me leva a acreditar que isso aqui poderia ser diferente? Eu já testei para saber se isso faz diferença ou não na minha vida? Por que ela está falando isso? Será que funcionou diferente com ela? Será que se eu não testar também não funciona diferente comigo? Então é muito uma questão de falta de senso de responsabilidade. Hoje em dia a gente está mais disposto a passar a mão na cabeça das pessoas pelo que elas fazem, pelo que elas falam, do que falar, você está errado. Cara, será que a sociedade está criando pessoas viciadas em se vitimizar? Porque eu não lembro, na minha época de criança, meus tios, a criação que eu recebi da minha família, cara, da gente se vitimizar tanto quanto hoje acontece essa questão do vitimismo. Eu acho que tá muito mais acessível a gente enxergar o outro, que ele se vitimiza. Porque todo mundo tem voz hoje. É muito fácil você ter voz. Antes, para você ter voz num grupo de pessoas, era muito complicado. Sim. Você tinha que ser um líder em uma empresa, você tinha que ser um pai de família, você tinha que ser influente em um certo local. Na hoje tua não. família, normalmente as pessoas não permitem que você se vitimize. Exato. Hoje não. Hoje você liga uma câmera e você fala sobre uma série de coisas da maneira que você quiser. E você não precisa de dinheiro para aparecer para todo mundo, né? Você faz um vídeo ali, o negócio viraliza e aparece. Eu acho que talvez eu não tenha se dado, né? Mas eu não sei se isso tem aumentado. Eu acho que tá mais aparente, mais exposto. Né? Eu acho que é isso, né? Porque assim, eu vou lá e falo de um vitimismo qualquer. Eu invento que alguma coisa aconteceu na minha vida e tá. E por isso eu tô naquela situação. Cara, você atrai um monte de gente que pensa vibra, igual você. Vibra na mesma vibe que você, pô. E antes você não conseguia chegar nessas pessoas. Né? Bom. Eu acho que tem muito 2 contrapontos aí. Eu sou uma pessoa que eu me preocupo muito com a validação de como as pessoas se sentem. Mas eu acho que as pessoas ainda não conseguem enxergar hoje que existe uma grande diferença entre como você se sente, e eu validar isso, e como você age. Como você se sente e como você age são 2 coisas completamente diferentes. Por exemplo, desde que eu comecei a viralizar mais no meu Instagram, eu recebo mais hate. Quer dizer que mais pessoas não gostam de mim? Não. Quer dizer que mais pessoas estão tendo acesso à minha rede social. E assim como eu vou receber mais comentário positivo, eu também vou receber mais comentário negativo. Porque tá chegando em mais pessoas.
E aí, até aconteceu essa semana, uma pessoa foi lá e me xingou porque eu falo chiado. Eu sou carioca, gente. Mas assim, essa pessoa me xingou. Poxa, é válido eu me sentir triste? É. Ninguém gosta de ser xingado, concorda? Faz sentido. Agora, é válido eu usar essa tristeza pra nunca mais produzir conteúdo? Não. Entendeu a diferença? Então, eu posso validar como você se sente 100%. Entender que você se sente assim e que tá tudo bem você se sentir assim e que esse sentimento vai passar. Só que qual é o problema? As pessoas sentem um determinado sentimento e elas querem se apegar àquilo para sempre. Elas não deixam ele passar. Então, vem a tristeza, eu vou ficar agarrado aqui nela. Porque ela me conforta, porque ela me coloca nessa posição de vítima, porque é mais fácil das pessoas me entenderem assim. Mas aprender a lidar com os seus sentimentos é aprender a lidar com a consequência de quando você sente eles. Então, eu posso sentir muita raiva de uma pessoa, mas isso não justifica que eu jogue uma garrafa de cerveja na cara dela. É o que eu faço com o que eu sinto. Então, você pode reparar, tem pessoas que perdem tudo na vida. E a partir do momento que elas perderam tudo, elas reagem. E aí elas estouram. Elas vão lá, elas conquistam várias coisas, elas prosperam financeiramente. Tem gente que perde tudo na vida e passa a vida inteira arrependido por aquele único motivo de frustração que ela teve. Qual a diferença dessas duas pessoas? É o que elas fizeram com a dor delas. Exatamente. Então, não é sobre você não validar o que o outro sente. Poxa, eu valido como você se sente. Só que eu não permito que você use o seu sentimento como justificativa para deixar as coisas do mesmo jeito. Sensacional. Diz muito. Você estava falando, assim, tudo que você está falando eu estou assimilando e já está vindo correlações na minha cabeça. Da comunicação seria importante, né, para você se ter o ouvido aberto para entender o outro, saber se comunicar. E aí você citou uma hora um exemplo de política, né, de político. Aí eu falei assim, caraca... você deu um exemplo de diferenças sociais. Você falou assim, poxa, eu posso estar numa situação, a pessoa está em outra, vivências, né, diferentes, e eu não viver aquilo, mas entender. Cara, aí eu que estou agora fazendo uma relação com política. E é justamente o que o político deveria fazer e não faz. Porque ele está numa classe, representando uma outra classe que está lá embaixo. Cara, ele não abre o canal para entender e representar. Todos falam que faz. Eu vou para a base. Mas não quero falar de política, mas estou pegando esse exemplo, né, que... É que o movimento se torna contrário. É que assim, eu considero comunicação, a fala, enfim, tão poderoso, é uma arma tão poderosa que assim, o político ele não é besta. Então ele vai investir aonde? Ele vai investir na fala. Ele quer falar bem, ele quer, principalmente dentro de uma massa, falar o que eles querem ouvir da minha maneira. Então... meio que se tornou ao contrário. Ele tinha que ir atrás da fala dos outros para ele transformar em ação. Não, Sim. Ele tem a fala dele, quem se identificar bem, quem se não identificar não serve para ele. Né? Você falou uma coisa muito importante sobre como a comunicação ela é poderosa. Por isso, de fato, o nome do meu curso é Comunicação Poderosa. Porque eu acredito que a palavra é a maior arma que você tem. Se a gente para olhar historicamente, as grandes mudanças que foram feitas no mundo, elas não foram feitas no seu início com base em armas. Elas foram feitas no seu início com base em uma ideia. E uma ideia, ela é capaz de juntar pessoas e fazer uma revolução. Seja essa revolução para o mal, seja essa revolução para o bem. Mas tudo começa com um pensamento em uma palavra. Então, por isso que eu gosto muito de falar sobre comunicação e mentalidade e falar que os dois estão intrinsecamente alinhados. Porque você tem que saber o para que você quer usar a sua palavra. A própria Bíblia, ela fala, né, que a língua, ela tem o poder de matar e tem o poder de viver. Então, para que você escolhe usar suas palavras? Para você ser um agente de transformação bom na vida das pessoas ou para você colocar as pessoas ainda mais na merda, ainda mais ali no ócio? É você que decide isso. Só que o que acontece? É importante que a gente fale de política, independentemente de lado político, para a gente entender que hoje a política ela é o quê? Ela é um representante da minha voz. Se eu me sinto não capaz de falar para uma grande massa, então eu vou eleger aquela pessoa como uma responsabilidade de falar tudo aquilo que eu não consigo ou eu não tenho coragem de falar para todo mundo.
E aí é essa questão que as pessoas não entendem. Que um líder político, ele não deveria falar só para mim, nem só para você. Ele deveria falar para todo mundo. Então, o presidente, ele não deveria falar só para lado A ou lado B. Ele deveria falar para todo mundo, porque o líder supremo de um país, ele não deveria ter um lado. Exato. Só que aí é essa questão sobre referência. Quando a gente para olhar o mundo que a gente vive, a gente espelha as nossas atitudes nas referências que a gente tem. Então, se eu vejo que hoje a política são os dois lados brigando e gritando um pelo outro, eu vou espelhar porque é a referência que eu tenho de comunicação. Então, eu vou achar que eu nunca consigo dialogar com a pessoa que pensa diferente de mim. E aí a gente volta para aquele início. Eu vou me manter ali naquela caixa, porque é a caixa que me colocaram e que mais me favorece. Igual uma criança dentro de casa que fica vendo os pais brigando o tempo todo, ela vai fazer Como o quê? ele vai replicar na escola com os amigos, né? Vai replicar o exemplo. Perfeito. Exatamente. Eu fiz um experimento social numa rede social que eu tinha, que eu falava de finanças na internet, eu tinha 8 mil seguidores ali, tinha até uma base legal, que era bem engajado. E aí a gente começou o projeto aqui, eu meio que deixei de lado, falei, não, eu quero seguir o Overbook, aquilo lá tava me deixando mais feliz e a gente tocando o projeto aqui. Aí eu falei, putz, eu fazia um mês e meio, 2 meses que eu não postava nada, tava lá fechada. Eu falei, eu vou abrir aqui, eu quero falar de política aqui. Então, bem ali, acabou as eleições do dia 1º que o Lula tomou posse, eu falei, cara, o meu papel de comunicação nesse meio vai ser irritar os dois lados. Então, foi isso que ele fez. E eu coloquei como objetivo irritar os dois lados, com um humor mais sarcástico, zoando todo mundo. Não teve ninguém que gostou. Porque quando eu falava bem de um, nossa, aí vinha uma parte aqui e falava bem de mim, aí eu ganhava seguidor, tinha 5 mil compartilhamentos do vídeo. Aí quando eu falava mal dessa mesma pessoa, ferrou. Me gritava, xingava. A mesma pessoa que elogiava no outro vídeo já me xingava, não entendia o que eu tava querendo dizer. Então virou meio time de futebol, né? Virou meio tipo, é minha paixão, ele me representa pela fala que ele tem e ninguém pode falar mal dele. Porque ele é meio que o meu mestre, entendeu? O que ele fala eu tenho que seguir. Ficou meio maluco o negócio. Mas você tocou num ponto muito importante, porque as redes sociais, elas potencializaram a gente a continuar sendo intolerante. Por quê? Se eu não gosto do que você falou, eu parei de te seguir. Eu não vou dialogar com você. Eu não vou tentar entender o seu lado. E, gente, é muito difícil você saber 100% a opinião de uma pessoa em um recorte de um podcast. Em um stories que você viu. Não tem como. Então, você precisa acompanhar a pessoa durante um determinado tempo para você entender ali necessariamente como ela pensa. Só que essa questão ajudou com que as pessoas se tornassem cada vez mais descartáveis. Porque se eu não concordo com você, eu paro de te seguir e vida que segue. Sua opinião não importa mais para mim. Eu não estou nem disposta a tentar ouvir, a tentar entender, a procurar se o que você está falando é verdade. Não, essa questão de procurar, nunca. Coloquei uma vez nos meus stories. Você hoje busca fonte do conteúdo que você consome? Conteúdo crítico. Por exemplo, uma pessoa falou que tal coisa aconteceu. Você vai lá e procura saber se é verdade, se é uma fonte confiável e tudo mais. Ninguém procura. As pessoas não estão nem aí. As pessoas só querem ver o circo pegar fogo. Então, por exemplo, se eu posto um corte de podcast sem legenda nenhuma ali embaixo, só o corte. Vai passar. Vai ter gente que vai assistir, vai curtir, ótimo. Agora, se eu coloco uma headline extremamente chamativa, dando a entender algo, a pessoa vai parar para assistir. Mesmo que me xingue. Só que o fato de você ter parado para assistir é culpa sua. Porque se eu falasse algo muito importante sem ser sensacionalista, você não me daria voz, você não pararia para prestar atenção. Então, muitas vezes, a forma com que a gente vive hoje, com que a gente enxerga a comunicação, é culpa nossa. Porque a gente só dá voz às pessoas quando elas são extremamente sensacionalistas. Quando a gente está vendo ali o circo pegar fogo. Ai, por que tem tanta fofoca? Por que tem um Big Brother lá? Ai, não, Big Brother é tóxico. Tóxico é você que fica o dia inteiro falando mal da sua família em casa. Você faz a mesma coisa na sua casa, mas eu não vou assistir. Não, eu não vou assistir Big Brother, porque Big Brother é muito tóxico, fofoca o dia inteiro da vida dos outros. Eu não quero saber. Duvido. Mentira. Duvido que não fofoca. Todo mundo gosta de fofoca. Sim. Duvido que não fofoca em casa, duvido que não fofoca no trabalho, duvido que não fala mal da vida dos outros, a não ser que você seja uma pessoa bem espiritualizada.
e realmente esteja preocupado com aquilo. Só que a grande maioria... Por que o Big Brother vai continuar fazendo sucesso, independente de qualquer coisa? Porque as pessoas gostam de saber da vida dos outros, entende? Então, assim, o que a gente consome, o que a vida, o governo, a economia, ela dá pra gente é um reflexo dos nossos comportamentos. Porque só vai ter oferta se tiver demanda. Uma coisa não existe sem a outra. Se aquela coisa ali está existindo, é porque tem gente que consome. É porque tem gente que bate palma para aquilo. E aí, muitas vezes, a gente fala assim, nossa, que conteúdo legal, deveria chegar em mais pessoas. Por que não chega? Não é sensacionalista, não... Exato. E se você parte para o sensacionalismo, você às vezes começa a desagradar aquele teu público inicial que gostou de você pela essência. Que é fundamentalista, né? Um público mais fundamentalista não gosta disso. Que nem quando você explicou pra gente ali o que é o curso de oratória e tal. Parei para pensar, poxa, se você faz o curso, né, se você é um adolescente ou um jovem que tem esse curso, você começa a entender que os fatos são importantes. Aí, nos Estados Unidos é comum, né, na Inglaterra é comum esse curso. Isso está na grade curricular. Só que lá também tem fake news, né, cara? É uma pandemia isso, as pessoas... É uma pandemia a questão da fake news. Nossa, e a questão da fake news, ela é assim, bizarra, porque hoje ela começou ali muito, né, com a questão da política, que foi até o Facebook, que ele foi processado, porque... E até hoje em dia tem se descobrido, não tinha nenhuma né? ferramenta de proibir isso, né? Sim. E aí descobriram depois no Twitter também, funcionários que privilegiavam mais informações que outras. Agora no TikTok, na semana passada, descobriram que funcionários recebiam para impulsionar alguns vídeos de algumas pessoas mais do que outros. E aí, quando a gente para prestar atenção nisso, é o que eu falei, a culpa é nossa. Fim, acabou, a culpa é nossa. Porque se você dá atenção para aquele conteúdo, você dá cada vez mais incentivo para que aquele conteúdo ele continue daquela forma e as coisas não mudem. Então, a gente tem que se colocar nesse papel de pensar assim, por que as fake news existem? Porque eu gosto de escutar mentira. Eu não quero escutar a verdade. A verdade me incomoda. A verdade incomoda demais as pessoas. Se eu chegar e falar pra você o que você precisa fazer de verdade e for extremamente incisiva com você, você vai me chamar de grossa, você vai chamar de ignorante, você vai falar que a vida não é assim, que eu não deveria falar assim com você. Você quer que eu passe a mão na sua cabeça. Você quer ouvir mentira. É por isso que as fake news, elas continuam tanto. Porque a gente trouxe esse péssimo hábito ali da nossa vida para as redes sociais. Então, vamos lá, tem um dado político que mostra de todas as formas por que aquela pessoa está correta em defender aquela ideia. Você não quer saber que aquela ideia é boa ou não. Vamos lá, assuntos polêmicos, legalização das armas, legalização das drogas, legalização do aborto. Você não quer saber se aquilo ali é bom ou não. Você não quer saber se aquilo funcionou em alguma sociedade ou não. Você quer escutar o que te convém. E o que te convém, às vezes, não é a verdade. Sim. Então, a gente dá palco pra mentira. A gente bate palma pra mentira porque é o que a gente quer ouvir. A gente não quer ouvir a verdade. Como é que você se prepara? Porque você falou assim... Ainda essa questão da mentira e verdade. Que nem você falou, poxa... O outro lado em outra sociedade funcionou. E como é que você se prepara para estar inteirada de livro? O que você lê? O que você consome? Então... Hoje em dia, eu vejo um péssimo hábito da internet das pessoas desincentivarem cada vez mais a leitura. Porque elas falam assim, não precisa você ler, não, esse livro não é bom. Não, compra aqui o meu curso que vai ser melhor você assistir aqui do que você ler. E realmente, eu concordo que cada pessoa tem ali uma faceta de aprendizado. Você pode não gostar de ler, mas tenta ouvir um audiobook, por exemplo. Talvez funcione melhor para você. Tenta consumir o conteúdo de uma pessoa qualificada. Então, hoje, eu tenho muito cuidado com determinados temas que, para mim, são sensíveis. Eu sei separar muito bem o que é uma opinião com base na vivência de uma pessoa e o que é um fato. Eu acho que esse é o principal problema da internet. A gente não consegue separar os dois. Então, por exemplo... Às vezes eu tô contando uma história sobre algo que aconteceu, porque eu quero que você aprenda por meio da história do que eu vivi. E isso é válido, porque talvez você esteja passando ali por algo parecido e a história ela vai me conectar muito mais com você do que se eu te trouxer um fato. Tá tudo bem, só que eu tenho que saber que eu tô consumindo algo que é a vivência de uma pessoa.
Eu tô validando o que ela viveu, aquilo ali faz sentido para mim e eu vou tentar também. E tem uma coisa diferente que são dados e fontes e é a realidade. Que aí é quando a gente fala da economia, da política, de relações internacionais, do que está acontecendo lá fora, do que está acontecendo no meu país. Aí, para mim, não me interessa a sua opinião sobre. Me interessa a realidade, que é o que as pessoas não querem saber. Então, um dado importante que aconteceu nos últimos dias. As pessoas começaram a compartilhar. A gente saiu do acordo de ser contra o aborto no Brasil, logo o aborto no Brasil foi legalizado. Gente, não demora 5 minutos para você saber que para o aborto no Brasil ser legalizado, tem que passar por toda uma votação, várias pessoas têm que aprovar. O presidente, ele não única e exclusivamente tem o poder de fazer isso sozinho, mas eu vou preferir acreditar no que me convém. Então, eu vou pegar a opinião daquele influencer que disse que o aborto agora no Brasil está legalizado e eu vou falar, você viu? O aborto no Brasil foi legalizado. E aqui eu não estou falando que é certo ou que é errado. Eu estou falando que não é um fato. Tem que saber separar. Entendeu? E então, a opinião dele, para mim, naquele momento... Pouco importa. Pouco importa. E é aí que cai o erro. Porque, por exemplo, eu hoje sigo várias pessoas que eu não concordo 100% com elas. Com tudo. Tem uma pessoa que eu gosto muito de acompanhar, que é o Ícaro de Carvalho. Eu adoro ler os stories dele. Acho que ele tem uma escrita extremamente persuasiva. Mas eu não concordo 100% com tudo que ele fala. O que eu faço com o que eu não concordo? Passo adiante. E tá tudo bem. Então, a gente precisa ter uma mentalidade crítica na hora de consumir conteúdo. De não achar que as pessoas sempre vão me agradar 100%. Então, se eu tô ali passando os stories e eu vejo que a pessoa falou algum dado ou alguma coisa que pode estar baseada num fato... Eu, Carla, vou atrás do fato. E aí, eu vou atrás de jornais que têm grande credibilidade. Então, eu vou ler o que o The New York Times está falando, eu vou ler o que a Folha de São Paulo está falando. Eu vou ler o que jornais estão falando, o que grandes economistas estão falando a respeito. Eu não vou ficar baseando 100% a minha opinião em influência. Mas hoje as pessoas elas são capazes de determinar grandes massas a opinião ali de todo mundo, pelo fato dessa pessoa ser uma influência. Sim, porque você permite. Sim. Então, eu posso ser influenciada a várias coisas ali por uma pessoa, mas é porque eu estou permitindo ser influenciada. Então, eu indico muito que as pessoas leiam, que as pessoas vão a fundo. Hoje, se você for lá no meu Instagram e você comentar a palavra assim no meu direct, livro, eu vou te mandar uma lista dos 10 melhores livros de oratória e comunicação. Porque eu quero que você leia. Eu quero que você vá lá na fonte e leia Dale Carnegie, que viveu há 100 anos atrás da gente, explicando exatamente o que é comunicação, quais foram as visões dele, o que ele pensava a respeito daquilo. Então, eu quero que você saia da sua zona de conforto. Então, hoje, quando eu tenho que formar uma opinião muito crítica a respeito de um fato, de um dado, eu vou buscar ler. Eu vou buscar ler jornais, revistas que sejam fontes verdadeiras. Não é aquele jornal que você vai olhar a fonte assim em cima, o jornal não tem nem nome. Você não sabe nem quem criou aquela página. E desses livros, eu fiquei curioso agora. Quais são os top 3, por exemplo, de oratória e comunicação? E por quê? O que esses livros te ensinaram? Deixa eu pensar, porque tem a gente deveria ler, assim, servir para todo mundo. Por quê? Eu gosto de Como Convencer Alguém em 90 Segundos, porque essa é uma habilidade, né? Vocês falaram, no Spotify agora tem vídeo. Gente, eu nem sabia disso, que o Spotify agora tem vídeo. Então, olha só, cada vez mais as redes sociais estão levando a gente a uma maior exposição, a uma maior fala. Então, é muito importante que você saiba persuadir as pessoas. Porque esse é o poder da influência, daquela pessoa que tem muitos seguidores. O que ela tem que tanta gente quer ficar ali com ela? Ela consegue persuadir uma grande massa. E o Como Convencer Alguém em 90 Segundos, ele é um livro que ele vai te mostrar ali técnicas simples e rápidas para você conseguir convencer as pessoas. O que é uma persuasão ali mais simples? Tem o livro As Armas da Persuasão, que é um livro todo baseado em gatilhos mentais. E é muito legal a gente parar para olhar o gatilho mental e como as pessoas usam os gatilhos mentais com a gente.
Então, por exemplo, algo que aconteceu aqui no início do podcast. A Micarla é campeã de oratória. A Micarla palestrou em Dubai. Você já começou o podcast me vendo como uma autoridade. Esse é um gatilho mental. Então, você vai me dar mais credibilidade, você vai ficar mais tempo aqui me ouvindo, porque logo você me vê como uma autoridade. E as pessoas, elas usam isso o tempo todo ali dentro das redes sociais para validar a opinião delas. Eu até aconteceu uma coisa muito engraçada hoje. Eu tenho uma aluna que ela é fisioterapeuta, formada, mestrado, doutorado, inteligentíssima, ela é especialista em dores de cabeça. E eu estava mexendo com ela, como a gente tornar a comunicação dela mais viral. Fomos mexer em alguns vídeos do TikTok. Apareceu o vídeo de um menino extremamente curtido, falando sobre dores de cabeça. Falei, nossa, médico, né? Vamos ver aqui o perfil dele. Cliquei. Na hora que eu cliquei, estava na bio. Estudante de medicina. Ele não tinha nem noção sobre o que ele estava falando e ele estava dando uma dica errada ainda. E super curtido. Extremamente curtido e o vídeo viral. Aí eu falei com ela, tá vendo? Por que é importante você trabalhar a sua comunicação? Que essa é uma habilidade que muitas vezes a gente não aprende na universidade. Porque uma pessoa aqui está ensinando uma técnica errada que pode prejudicar a vida de outras pessoas, porque você, enquanto acadêmica, não está tomando o espaço que é seu. Você não está fazendo o que ele está fazendo. Então, você não pode julgar ele. E aí, eu falei para ela, agora vamos analisar por que quando a gente abriu o vídeo dele, a gente achou que ele era uma autoridade. E aí, quando a gente olhou, ele estava de jaleco, estava de estetoscópio, ele estava vestido como um médico. E o gatilho mental é justamente isso. É a resposta automática que você vai dar ali na pessoa para que ela te considere uma autoridade sem ela precisar ter muito senso crítico. Então, pessoas que querem ter, assim, altos níveis de persuasão, elas querem movimentar grandes massas, eu recomendo que leia As Armas da Persuasão. Ou até para quem quer vender mais, porque a venda também é um gatilho mental. Legal. Outro dia eu vi, eu não lembro quem mais para citar aqui, mas alguém falando assim, esses caras que vendem cursos, né? Que o cara fala assim, se você quer ter o mesmo sucesso que eu tive, ter esse carro, dirigir isso, ser aquilo, faz esse curso, entenda o meu método, e aí é tudo gatilho mental. E o cara fala assim, uma outra pessoa num outro podcast falando sobre, né? Ele falou assim, esse cara, ele não está errado, ele está usando um gatilho mental, dizendo que ele é aquela pessoa que ele quer ser daqui 5 anos. E sabe o que vai acontecer? Ele vai vender pra caramba e ele vai se tornar essa pessoa, porque hoje ele já tem essa atitude, ele já adiantou pro presente uma atitude de um cara que ele quer ser no futuro. O que a gente fala, né? Você falou uma frase da Margaret Thatcher que é muito boa sobre você não precisar falar o seu poder, você demonstrar o seu poder. E às vezes as pessoas acham que para a gente ser uma autoridade, a gente tem que conquistar níveis muito altos de determinadas coisas. Então, por exemplo, foi incutido na nossa cabeça por muito tempo que uma pessoa que tem autoridade é uma pessoa que é formada na universidade, que tem mestrado, que tem doutorado. Só que o que é a realidade que a gente vê hoje? Que nem todo mundo que é formado, tem mestrado, tem doutorado, tem uma boa realidade financeira. Assim como também nem todo mundo que não tem. Então, o que diferencia essas pessoas? É como elas usam a autoridade que elas têm. Então, por que muitas vezes um influencer ou outra pessoa tem mais a Virgínia Fonseca? Por que ela tem mais autoridade, às vezes, que uma pessoa que fez todos os cursos ali de especialização possíveis na área de cosmética? Porque ela sabe usar o poder da comunicação e da influência. Então, assim, o que eu, Micarla, prego muito é você ser sincero e você ser verdadeiro com o que você está passando. Só que você também entender que a autoridade ela não precisa de grandes degraus para você alcançar ela. E tem formas, sim, de você passar mais autoridade, que é a forma como você se veste, a forma como você se comporta, a forma como você se comunica. Então, é óbvio que se eu estivesse aqui de cropped, de short jeans, quer você aceite, quer não, vocês me dariam muito menos credibilidade. Por quê? Porque eu não estou condizente com o que eu vendo e o que eu prego. E é aí que é o problema, que as pessoas acham que todo mundo tem que aceitar você exatamente do jeito que você é. E, cara, tem uma linha tênue aí bem perigosa, que é, não adianta só eu querer te enfiar o que eu acredito por goela abaixo.
antes de mais nada, eu tenho que ser coerente com o que eu acredito e com o que eu vendo. Então, assim, por que hoje, às vezes, tanta gente sente raiva e fala mal de vendedor de curso? Porque são pessoas que não são coerentes com o que elas vendem e com o que elas falam. Elas querem passar uma imagem de algo que elas não são para elas atingirem aquilo. Eu, particularmente, não concordo muito com isso. Mas eu também não concordo com todo mundo ser chamado de coach vendedor de curso. Se você não consegue fazer a mesma coisa que eu faço com o conhecimento que você tem, não é problema meu, é incompetência sua. Você não precisa vir jogar ou destilar o seu ódio por algo que você não consegue fazer aqui comigo. Entende? Então, assim, eu posso ter mestrado, doutorado. Se você estiver com o seu cabelo desgrenhado, não estiver maquiada, não estiver bem comportada, não tiver postura e não souber se comunicar, seu diploma não vale de nada. Sim. Uma coisa que você falou é bem interessante, né? Esse negócio da pantufa. Se tivesse chegado diferente aqui hoje... certamente, né, a gente teria uma outra... Sim, e você me falando e me veio totalmente na minha cabeça fatos que aconteceram comigo. Quando eu falava de finanças ali, eu dava mentoria individual. Então, eu nunca vendi curso, nunca fiz um curso grande, mas a mentoria individual eu sempre fazia. E no começo eu tinha muito aquela coisa, eu vou fazer do meu jeito, que eu comecei a fazer vídeo aqui de camiseta e tal, então quando eu for vender ali a mentoria, eu vou vender com a minha camiseta preta mesmo ali, branca que eu tiver, e era muito difícil fechar. Eu fechava, porque o argumento era pesado ali, trocava uma ideia, mostrava dados, enfim. Aí eu ouvi, enfim, na internet, aleatório, nem lembro quem foi que falou. Aí eu falei, mano, eu vou fazer de camiseta hoje. De camisa. Aí eu pus uma camisa lá, só tenho uma camisa até hoje, né? Eu vou ter que comprar mais. É a mesma de 2 anos atrás, não serve mais, porque eu era mais magro. Mas enfim, foi mais fácil fechar. Falei, caraca, eu acho que eu vou pôr um blazer por cima na próxima. Praticamente eu não precisei vender. Porque assim, o bate-papo foi tão fluido, com daquela postura que eu estava, com o cabelinho bonitinho, o óculos redondo que eu tenho, outro óculos redondo, acabou, não precisei vender. O cara falou, a gente fecha quanto, como que eu te pago, no Pix. Foi muito mais fácil. Esse ponto que eu queria chegar, eu achei bem legal, vai validar a minha percepção. Se você chegasse de pantufa, certamente a primeira impressão a gente não ia te validar. Quando você começasse a falar, a gente ia te validar. Só que quantos clientes você já perde? Quantas pessoas deixaram de continuar assistindo o podcast? Continuar assistindo o podcast, exatamente, porque viu uma menina de pantufa e fala, né? Então, a gente tem que entender que a gente tem a capacidade, mas não é só isso. E eu falo aqui como uma pessoa que, quando estudava na Universidade Federal, vivia de cropped de short curto e eu achava que era meu corpo, eu me vestia do jeito que eu queria e eu não tinha obrigação nenhuma com ninguém. Por quê? Porque eu estava presa numa mentalidade com pessoas, num ambiente que me validavam aquilo. Só que eu sempre gostava de me arrumar. Só que as pessoas falavam tanto que todo mundo tinha que me aceitar do jeito que eu era, da forma que eu me comportava, que eu me encaixava naquilo. Só que me encaixar naquilo me deixou pobre durante anos. O que mudou a minha vida? Eu ser coerente com o que eu acreditava. Então, por que eu vou ficar falando de comunicação de short curto, cropped, de chinelo, toda largada aqui na cadeira? Isso não faz sentido. Não faz sentido. Então, eu tenho que me comportar como quem eu sou. Então, é esse o problema. As pessoas falam assim, até entrando nessa questão um pouco de mentalidade. Não é só pedir. Eu vou pedir para o universo e eu vou receber. Você não é nem coerente com o que você está pedindo. Então, você não vai receber mesmo. Então, como é que eu falo? Que eu quero ser uma grande empresária, que eu quero que a minha mensagem chegue o máximo possível de pessoas, que eu atinja muita gente, que eu tenha muitas alunas famosas, se quando eu vou atender elas, eu estou de chinelo e de cropped. Eu não estou coerente com o que eu pedi antes para ser. Então, o primeiro passo é você saber quem você quer ser e depois você começar a se comportar como essa pessoa. Por quê? Isso não é você mentir, é você se acostumar com uma nova realidade. E aí tá outro problema, que as pessoas pensam assim, o Thiago Negro dá aula de finança de moletom. A gente tá falando então tá tudo Thiago bem. Negro. Mas no começo, Thiago Negro não dava aula de finanças, A autoridade dele já precede ele, entendeu? Hoje em dia, pela quantidade de seguidores que ele tem, ele usa isso como um outro gatilho mental da autoridade para ele se vestir da forma que ele quiser. Mas não começou assim. Ele precisou se encaixar primeiro num padrão para depois ele ter liberdade de ser quem ele queria. Então, nem que você comece com esse pensamento. Eu vou começar aqui num padrão para eu ter um nível de autoridade tão grande que não importa onde eu esteja, com que eu esteja, como eu esteja vestido,
isso aqui não vai importar pra mim. Só que pra gente que é mulher, importa. E é esse o ponto. As pessoas não querem aceitar isso. Quando a gente para olhar capital erótico, estudar mais sobre capital erótico, as mulheres, elas têm um grande poder de beleza e sedução na mão. E sedução é persuasão. Então, eu vou te convencer mais se eu estiver mais aparentemente bonita. Então, vai ser mais fácil. Pessoas que são mais bonitas, elas tendem a convencer mais as outras pessoas, principalmente quando elas são mulheres. Então, o ser bonita que você está falando, Micarla, é se encaixar num padrão de beleza? Não. É você estar coerente com a sua mensagem. Então, você estar com a sua roupa passada, você estar cheirosa, você estar arrumada, você estar com a sua unha feita. A gente acha que as pessoas não reparam nisso, mas elas reparam sim. E aí eu tenho duas opções. Ou eu fico reclamando para sempre que eu sou obrigada a me arrumar, e fim, acabou minha vida. Ou eu entendo que esse é o jogo e que se eu quiser que a minha mensagem chegue em mais pessoas, eu vou ter que me comportar dessa forma. Nem que seja por um tempo. E aí, depois que eu atingir meu nível de autoridade, eu me comporto da forma que eu quiser. Porque eu já vou ter conquistado o que eu queria. Eu tive um diretor que ele era todo tatuado. Todo, do pescoço. Que pra mim não tem problema nenhum. Eu tenho minhas tatuagens aqui, tenho 5. Eu tenho 13. Então, ele era todo assim. Então, ele só ia pros lugares de... Ele era diretor, ele visitava as lojas de camisa comprida e tal. E quando você via ele na rede social no final de semana, ele era roqueiro, tava de bermuda, de camisa... E pá, então, assim, ele não deixou de ser quem ele era, mas ele entendia que o jogo pedia que, para a função dele, ele se comportasse daquela maneira. Já, pegando o gatilho, né, o ensejo, a gente tem lá o chefe de cozinha, que é todo tatuado, eu sei quem é o Fogaça. Cara, que eu gosto dele pra caramba, eu sempre esqueço o nome dele quando você tá aqui. Que ele já chegou no nível de autoridade... Todo mundo sabe, ele pode aparecer com a tatuagem lá na Band ou onde ele quiser e acabou. Então, a gente precisa entender os momentos, né? Sim, a gente precisa entender um momento. Então, assim, hoje, às vezes, você ainda não recebeu um aumento no seu trabalho porque você está se vestindo de forma inadequada, porque você está se comportando de forma inadequada, porque você está se comunicando de forma inadequada. Às vezes, você ainda não conseguiu o relacionamento que você quer pelo exato mesmo motivo, ainda não conseguiu atingir mais clientes por isso. Porque a sua imagem, ela tem que estar alinhada com o que você vende, com o que você prega. Então, assim, a gente tem que ter essa noção. Só que qual é o problema? A gente meio que coloca algumas definições que eu acho que podem ser burladas dentro do comum, que é... Muita gente acha que para uma mulher ter autoridade, ela precisa ser loira e ter o cabelo curto. Eu não concordo com isso. E tem muita gente que no início encheu o meu saco. Você tem que cortar seu cabelo. Você tem que cortar seu cabelo porque cabelo curto mostra mais autoridade. Tipo, tá muito menininha, alguma coisa assim. Cabelo grande te deixa muito menininha, te deixa com cara de criança. A minha autoridade, ela vai vir de outras formas. A forma como eu me comunico, a forma como eu me comporto, a forma como eu me visto. O tamanho do meu cabelo não tem nada a ver com isso. Quer você aceite, quer não. Se você quiser cortar seu cabelo, você corta, não tem nada a ver com isso. Agora, o meu, eu vou te mostrar que mesmo com o cabelo grande, eu consigo me comportar dessa forma. Aí você pegou um outro ponto muito legal, tatuagem. Antes, tatuagem era uma questão que, assim... Não, proibido, de jeito nenhum. Quem tinha tatuagem era tratado como se fosse um bandido. Hoje em dia, as pessoas têm uma tendência a aceitar mais isso. Então, ter tatuagem me impede de ser empresária? Não. Por quê? Porque a forma como eu me comunico é muito maior do que qualquer tatuagem que esteja no meu corpo. Sim. Você não vai ficar reparando só nisso. Então, é um conjunto. Quando a gente entende que quando a nossa imagem está alinhada com a nossa comunicação, e a nossa comunicação é o principal. Porque você falou para mim, se você chegasse aqui desarrumada, mas você se comunicasse dessa forma, a primeira impressão acabou ali. E eu concordo, é um erro a primeira impressão acabar, porque nem sempre eu tenho uma segunda chance de poder me comunicar. Mas, quando você se comunicasse, massa, perfeito pra gente. Agora, imagina se eu sentasse aqui, estivesse mal vestido e me comunicasse mal.
Aí eu falo, Acabou. putz, acabou pra gente. Pô, não vai nem, Nem ao ar, sobe. Não vai nem ao ar. Nem isso aí. sobe esse negócio O Fábio aí. esqueceu de gravar. Pô, desculpa. Ô, Fábio, você é foda também. Ia ser mais ou menos assim, tá ligado? entendeu? Não. Mas olha só que legal. É isso que acontece com muita gente. É, isso que acontece. Hoje- Brinquei, mas é isso. São oportunidades perdidas. Hoje você tá recebendo um monte de desculpa que você não entende por quê. Porque você não está com a sua comunicação e com a sua imagem alinhadas com quem você é. Então você vai lá pedir um aumento pro seu chefe, ele vai falar, a gente tá sem verba. Aí aquele seu amigo vai receber no seu lugar. Por quê? Porque não tinha dinheiro? Não, porque você não está se comportando da forma como você deveria. Então, eu entendo que os dois são muito importantes, mas eu entendo também que tem algumas coisas assim que são completamente desnecessárias. Você ter tatuagem ou não, o tamanho do seu cabelo, cara, isso pouco importa. Foca principalmente ali na sua comunicação e na sua confiança. Porque uma pessoa confiante desbanca qualquer um. É verdade. Isso é verdade porque na empresa que eu trabalho atualmente, todo momento que eu consegui promoção foi a época que eu tava me exercitando, eu tava me sentindo extremamente bem, eu tava ali no ápice ali de me sentir assim comigo mesmo, né? E foi a época que eu desenvolvi o melhor trabalho, consegui promoções. O que você falou é fato. Olha só, isso. eu passei um tempo agora com um projeto, né? Um negócio que está me dando lucros, tal, tá tudo bem, não tem nenhum problema, mas a gente decidiu fazer o podcast porque a gente quer mais, a gente quer sair da zona de conforto e tal. E tá indo muito bem. Só que eu tava falando pra minha esposa, cara, esse outro projeto que eu tinha, ele me mantinha muito dentro de casa. E eu parei de me relacionar com pessoas, os meus bordões, as coisas que as minhas crenças, as coisas que eu acreditava, aquilo fez muito mal pra mim. Embora fez bem financeiramente, fez mal pra mim. E eu falei, eu vou me exercitar, eu vou fazer isso. Hoje eu fui conversando com ela, onde é que eu vou fazer academia, né? E isso começou a fazer bem. O podcast, me falar de novo com pessoas extremamente... influentes em suas áreas, importantes. Influentes nas áreas que a gente está aprendendo. Isso está fazendo tão bem para mim. E eu paro para pensar, poxa, eu falei isso para minha esposa. Quando você perde um emprego, por exemplo, a primeira coisa que você faz é o seguinte, vou parar a academia, vou parar isso, vou parar... Você entra na ostra, cara. Você entra na ostra. É tudo que você não podia fazer. Entendeu? Aí você fala, eu quero arrumar um emprego em 1 mês. Você arruma em 2 anos, porque você cortou todo o ponto de relacionamento que você tinha com um monte de gente que poderia te ajudar. Verdade. Entendeu? Então, eu não sei, cara. E agora eu tô fazendo esse movimento de sair da ostra, sabe? E eu vou te dar uma dica. Você é uma pérola. Pô. Dá um abraço aí. Você quer uma dica para viver mais? Oba! Gostaria, assim, de viver até os seus 100 e poucos anos? Nossa, eu queria viver bem assim. Queria tá? viver bem E bem, assim? mas quero viver bem assim. Existe um segredo Tá, então, para peraí. você conseguir... Peraí, galera, papel, caneta. Vocês vão pegar agora o papelzinho, a caneta, anotar no bloco do celular. Vamos lá. Existe um grande segredo para você conseguir viver mais. E esse segredo é se relacionar verdadeiramente com o máximo possível de pessoas. Sim. Isso é comprovado cientificamente. Pessoas que têm mais relações verdadeiras, que se relacionam ali, que confiam em mais pessoas, essas pessoas, consequentemente, vivem mais. Então, foi feito um estudo onde tinha um acompanhamento com pessoas que tinham bons hábitos físicos, tinham muitos amigos, tinham ali toda uma rotina com esses amigos. Essas pessoas chegavam mais longe na sua vida. Então, tem muita gente que acha que, às vezes... Eu gosto da palavra egoísmo porque ela, para mim, tem 2 sentidos. Tem o sentido de você entender que você não está vivendo no mundo sozinho. E que a sua relação com outras pessoas é o que muitas vezes vai fazer com que a vida que você está vivendo aqui, ela tenha um sentido. Ela te leve mais além. E é muito triste quando a gente não enxerga isso. Só que o que as pessoas pensam? Eu não ser egoísta, eu ter mais relações, significa que eu tenho que me invalidar. E não é. Você pode ser egoísta no sentido positivo também, de eu primeiro penso em mim para depois pensar em você. Gente, a regra é uma só. O avião tá caindo, a máscara não é no outro. A máscara é em você primeiro e depois no outro. Por que na vida a gente faz diferente? Por que na vida eu vou colocar primeiro meu pai, minha mãe, meu irmão? Não tem ninguém que seja mais importante que primeiro você.
Mas por que primeiro você e depois o outro? E como eu consigo unir o primeiro eu e depois o outro e assim ter relações mais significativas para me fazer viver mais? Quando você entende quem você é, quais são os seus valores, o que você aceita, o que você não aceita, você atrai mais relacionamentos significativos. O nosso grande problema nessa terra é que a gente quer se relacionar com pessoas que não têm nada a ver com a gente. Com pessoas que colocam a gente para baixo, que desacreditam da gente e depois a gente vai lá e vai chegar nos comentários desse corte e vai falar assim, mentira, eu tô melhor sozinha. E eu não invalido. Eu passei 1 ano da minha vida assim, ó, sem ninguém. E foi muito importante para o meu processo. De entender que não é que eu não precisava de pessoas. Eu precisava das pessoas certas, com pensamentos certos, as atitudes certas. Para que a minha vida ali valesse a pena com elas do lado. Então, é muito importante a gente ter primeiro essa consciência. A própria Bíblia, ela fala, ame a você mesmo, ame ao seu próximo como a você mesmo. Não é ame primeiro o seu próximo e depois ame você mesmo. Não. É ame o próximo como a você mesmo. Então, como é que hoje eu estou me amando? Como é que eu me trato? Isso vai ser um reflexo de como eu trato a outra pessoa, de como eu ajo ali com aquela outra pessoa. Então, é muito importante, se a gente quer viver mais, que a gente primeiro se conheça, a gente tenha o nosso tempo, a gente estabeleça os nossos limites, para aí sim a gente procurar relações com pessoas mais saudáveis, que coloquem a gente ali em ambientes, que é o que a gente estava falando no começo, e ambientes que valham a pena, e que a gente se sinta motivado a continuar vivendo e a viver mais. Então, o exemplo que você deu do trabalho é muito interessante, porque eu posso ter um amigo que falar para mim, vamos pro bar, afogar nossa mágoa porque você foi demitido. Vamos lá pro bar. E aí, ó, bebe horrores, faz vergonha à sua família, não pensa em nada. E tem aquele amigo que vai falar, ó, essa situação não te define. O que você precisa? Você quer que eu te leve de carro? Você quer que eu te indique? Bora lá fazer teu currículo. Como é que a gente consegue solucionar essa questão? Então, o problema não é a amizade. O problema é o tipo de amizade que você está aceitando hoje. Mas é o que você aceita, né? Eu captei tudo, mas assim, primeiro, é o que você aceita. E segundo, ninguém que não se trata bem está apto a tratar o outro bem. Exatamente. Por isso que a gente tem uma legião de pessoas feridas que ferem outras pessoas. Eu estava conversando com um pessoal no meu Instagram essa semana sobre isso, porque eu gosto de ser muito sincera sobre saúde mental. E eu acho que, ultimamente, a gente tem passado um pouco dos limites do ser humano. Existe um polo muito grande, principalmente para mulheres, quando a gente fala sobre aparência, de eu tenho que atingir um padrão de perfeição que não existe, e se eu tento ser do meu jeito, as pessoas também não me aceitam. E assim a gente vai criando pessoas doentes. Teve um caso muito recente da Boca Rosa, que ela postou uma foto, ela tá magérrima, todo mundo criticou. Mas antes, no outro corpo também, todo mundo criticava. Aí, quando ela fez a lipo, ela escondeu a lipo, todo mundo criticava também. Mas quando ela não estava magra, criticavam ela também. Caraca. Sim. Quando ela começou lá atrás, que ela tinha outra aparência, que talvez ela não se sentia feliz ou não sei, criticavam também. Criticavam. Olha como ela era, olha como ela Mas ficou. quer dizer, ela ficou reagindo, mas pelo que eu percebi, ela ficou reagindo às críticas dos outros. Esse foi o erro dela. Então, assim, pessoa tá mais gorda, não tô satisfeita, vou comentar aqui que ela tá gorda. A pessoa emagreceu, não tô Olha a satisfeita, barriga tá dela, magra como tá. demais. A pessoa fez uma lipo, eu vou criticar porque ela não pode fazer uma lipo. Ela tem que se aceitar do jeito que ela é. Então, as coisas nunca estão 100% boas ali pras pessoas. E qual é o problema? Esses comentários, eles vão entrando tanto ali na nossa cabeça que as pessoas acham que elas estão comentando e elas só estão expressando a opinião dela. Mas, na realidade, não. É o que eu falei no começo, da palavra ter o poder. Então, às vezes, você está exercendo uma influência na vida do outro destrutiva que você nem sabe. E a sua influência destrutiva é a forma como você está se comunicando com essa pessoa. É você estar colocando essa pessoa para baixo. É você não estar apoiando ela. Mas eu não conheço. Ela é uma figura pública. Ela tem que aceitar. Ela não tem que aceitar nada. Você que tem que parar de ser inconveniente. É um ser humano, você tem que tratar ela. E o que ela vai fazer de errado? E assim, é engraçado como é uma reação em cadeia.
Porque você tem lá um vídeo, ninguém tá reclamando, tá todo mundo gostando. Mas deve ter gente que olha e fala, torce o nariz. Quando aparece a primeira reclamação, aparecem as próximas 10. Encoraja o resto. Encoraja o resto, cara. As pessoas se sentem validadas a serem inconvenientes. Fala assim, o primeiro reclama, agora eu vou reclamar, alguém já reclamou. Não vou ser o primeiro. E isso é muito sobre o que a gente aceita, né? E a gente normaliza tanto as pessoas serem inconvenientes que a gente trouxe isso para a internet. Por quê? Pode reparar, por que ninguém gosta de Natal? Por que ninguém gosta de Ano Novo? Por que ninguém gosta de datas que tem que passar com a família toda? Porque tem aquela tia inconveniente. Porque tem aquela tia chata. Porque tem aquela pessoa da sua família. E se não tiver, saiba que você é essa pessoa. Porque tem... A gente não sabe, mas a minha não tem. Então é você. É, com você. Todo mundo é legal. Tá péssima notícia pra te dar, inclusive. Então, assim, a gente validou tanto essa estrutura de comportamento de eu vou aceitar meus pais me desrespeitando porque eles são meus pais, eu vou aceitar minha família me desrespeitando porque é minha família, e tá tudo bem, que isso veio pra internet. Então, às vezes, as pessoas são extremamente inconvenientes, estão lá faltando com respeito com você, e você fala, tá tudo bem, eu me coloquei nessa posição porque eu tô me expondo, e se eu tô me expondo, eu tenho que aceitar isso. Você não tem que aceitar porcaria nenhuma. Verdade. Você não tem que aceitar. Hoje em dia, eu brinco que na minha rede social é muito claro. É uma monarquia, a rainha sou eu, você tá incomodado, você vai ser xingado de volta. Eu não sou obrigada a ficar aturando esse seu comportamento. E é isso que as pessoas não entendem. Elas acham que ser bom... Elas acham que ter paz de espírito é o outro dar um tapa na sua cara e você falar assim, tá tudo bem, eu sou uma pessoa boa. Olha como ela é altiva. Eu sou melhor do que você, então eu aceito. Eu não aceito que ninguém levante a mão pra mim 2 vezes. Ninguém. E isso não é sobre você não ser uma pessoa espiritualizada. Isso é sobre você saber impor limites. Claro. E esse é o nosso problema hoje em dia. A gente não sabe impor limites para as pessoas. Porque a gente acha que impor limites é desrespeitar o outro. Imagina, não é? Você responde hater, então você, tipo, quando ali passa do limite ali, você... Ou não, você só ignora? Não, tem gente que... Depende muito do comentário, assim. Se é um comentário de muita falta de respeito, eu apago o comentário e bloqueio a pessoa. Tem gente que eu falo mesmo pra pessoa, olha, você tá precisando do meu curso de comunicação mais do que você imagina. Porque você é muito inconveniente. Se eu fosse você, eu corria agora lá Clicava no link da da bio. Aproveita, já usa um gatilho mental com ele, fala, Sim. aproveita, vou te dar um descontinho aqui. Mas, tem um adendo também, que gerenciando grandes redes sociais e depois a minha também, eu percebi que existe um grande problema na internet, que é o pessoal que faz comentários passivo-agressivos sem perceber. Então, às vezes, a gente tem que ter muito cuidado na internet, porque parece que a pessoa está faltando com respeito com você, mas ela não tá. E isso é bem doido. Porque isso mostra como a gente tem uma falha grotesca na nossa comunicação, que às vezes é por isso que você tem problemas de relacionamentos em casa, no trabalho, na internet, e você não sabe. Porque você está usando uma linguagem passivo-agressiva e você não está percebendo. Então, quando é um comentário um pouco duvidoso assim, eu costumo responder com uma pergunta pra entender, né? entender se mesmo, né? Sabe aquela frase da Anitta? Se é fã ou hater? Fiquei um pouco na dúvida. E aí eu vejo se a pessoa é fã ou hater, e aí, dependendo, eu respondo ela à altura. E às vezes a pessoa é fã pra caramba. Às vezes a pessoa é fã. Então, às vezes, a pessoa só tá expressando a opinião dela ali, mas ela não entendeu que aquela não é a melhor forma. E, gente, eu já deixo uma dica aqui de networking pra vocês. Tomem muito cuidado com o que vocês comentam e o que vocês falam no direct das pessoas. Às vezes a gente acha porque é uma conta muito grande que a pessoa não lê. A pessoa lê, eu tô falando por mim mesma. Eu leio, eu gravo a cara, eu sei quem é. E não adianta me procurar depois, não, que eu sou branco. Você lembra do... Eu lembro, eu falo assim, então aquele foi comentário que você fez. Então foi aquela você vez que no lá. ano tal, no dia tal, no horário tal, falou tal coisa. CPF e tal. Então, comigo não vai rolar muito essa aí, não. Mas a gente tem que ter esse cuidado, porque a gente pode estar fechando portas porque a gente não está sabendo se expressar da melhor forma. Eu gosto de responder hater, é muito legal. O Pedro já... Aqui eu falei, tem um lá, vou responder, aí eu vou e respondo mesmo. Eu gosto de ser bem mal educado. Teve um que escreveu assim... Pô, não queria nem falar dele aqui, mas foi legal, foi engraçado. Assim, nossa, Esses dois apresentadores são muito ruins. O cara fez 2 vezes a mesma pergunta, não tive paciência de assistir 5 minutos. Aí ele me mandou o print, né? Eu falei, cara, o cara assistiu 5 minutos, ele tá opinando o quê? Aí eu mandei lá, né? Eu entrei na minha conta e falei,
Cara, você tem um curso pra dar, tal, de podcaster? Porque você deve ter uns 3, né, pra Você dar. falou assim, passa o link do podcast. Do seu podcast, eu quero aprender. Assistir, ver se a gente aprende um pouco. Aí não respondeu ainda, tô aguardando. Responda, cara. Se você, provavelmente você é fã, você deve estar assistindo agora. Responda, vai lá no meu direct. Agora, desculpa, pode falar. Isso aconteceu comigo essa semana. A pessoa comentou assim, campeã de oratória de quê? Eu não achei sua oratória boa. Eu falei, nossa, mas eu não sabia que você era juíza de campeonato. Se eu soubesse que você era juíza, você tinha que ter me avisado antes. Eu não sabia que isso aqui era um julgamento. Você aí que fez esse comentário, vem pra cá, pro podcast. Exatamente, a gente quer ouvir sua oratória aqui. Podia pegar um dia só hater, né, cara? Entrevistar os haters, já viu que legal? Mas essa é a questão. As pessoas que falam isso, elas não têm coragem de falar na sua cara. Elas não têm. Elas, na realidade, estão jogando uma insatisfação delas com elas mesmas em outras pessoas. Então, assim, olhar e falar... Aí, quando eu sempre... Quer ver um padrão? Tenho certeza que se repete com vocês também. A maioria dos haters tem um perfil fechado, quase não produz conteúdo. Ele não tinha foto de perfil, era uma outra foto. Aí tem uma ou duas fotos lá que não tem nada a ver, avatar. Não é sobre você. É a pessoa que está insatisfeita com ela porque você está fazendo algo que ela não consegue fazer. E olha uma coisa que legal. O convidado fica falando, eu fico aqui, ó. Você falando que primeiro tem que ser pra você, né? Cara, quantas vezes a gente ficou pensando quando a gente grava com alguém, a gente fica pensando, isso vai ser bom pra audiência. Não que a audiência não é importante, é super importante. Mas a gente grava pra nós. É verdade. A gente grava pra nós, tipo, tá super legal. A gente grava pra gente aprender, pra gente se divertir. E vai consequência, porque vira consequência pra galera. Tenta inverter. Puta, eu vou ficar aqui preocupado no que você tá falando, se vai ser bom pra eles. E eu não tô curtindo, né? Eu ia estar aqui assim, mão suada, tremendo, porque eu tô preocupado. Não ia ser legal. Ia ser arrastado, ia ser chato. Não ia ser legal. Deixa eu dar uma pergunta, Carla. Quando você falou lá atrás da galera, você falou, pô, o ambiente me validou. A gente até ouviu isso aí do Borghetti, né? O ambiente validando... Você falou, o ambiente, eu tinha minhas amigas ali na faculdade, eu andava de pantufa, você tem que ser assim mesmo e tal. Como é que você fez? O que você fez? O que já aconteceu que você falou assim, eu tive que parar essa amizade, me separar desse parente, desse grupo, rede social. O que você fez? Alguma limpeza que você já tenha feito? Como aconteceu? Se eu contar, você não vai acreditar. Cara, eu acho, assim, olhando friamente, foram 2 coisas que aconteceram. A primeira foi em 2016, eu passei por um processo depressivo muito intenso mesmo, assim, que eu desisti da minha vida 3 vezes. Não foi uma, não foi 2, foram 3. E as 3 vezes eu fui salva. E não foi por eu pedir para ser salva. Foi porque algo acontecia e eu era salva. E aí eu comecei a questionar mesmo, falar, não é possível, tem alguma coisa aqui que eu ainda não fiz, que eu preciso cumprir antes de ir, e agora eu vou em busca disso. E quando eu comecei a ir em busca disso, as coisas não deram 100% certo. Eu continuei me relacionando com pessoas ali que eram um pouquinho melhores do que as de antes, mas ainda assim, se eu parar analiticamente para pensar, eram pessoas que me colocavam para baixo, pessoas que desacreditavam de mim. E aí, na época, eu tive uma grande decepção com algumas amigas que eu considerava muito na vida, e eu me distanciei por ter quebrado a minha cara. Assim, 100% sincera, eu me distanciei porque eu quebrei a cara com pessoas que eu confiava. E aí, ao invés de pegar e falar assim, bora pra próxima, agora eu vou procurar outras amigas que me validem e falem mal daquelas que me fizeram mal, eu tive um insight, assim, quase que uma intuição. Eu falei assim, eu sinto que eu preciso ficar um pouco sozinha para entender se o erro é 100% delas ou se eu também não tenho a minha parcela de culpa. E esse é o problema. Às vezes a gente quer jogar o erro 100% no outro. E você tem a sua parcela de culpa também. Por quê? Cada pessoa tem um processo. Cada pessoa está passando por um processo. O meu processo naquele momento não combinava mais com o delas. Isso diz que o que elas fizeram comigo foi certo? Não. Mas significa que se elas não tivessem feito aquilo, eu não estaria onde eu estou hoje. Sim. Então eu agradeço. Eu aprendi a ser grata pelas decepções que eu tenho. E às vezes a decepção ela é inevitável, justamente por isso. Não é nem questão de estar errado ou certo, porque se você começa
a vibrar de uma forma, a pessoa vibra de outra, elas estão bem ali, você já não tem mais O conexão. distanciamento ele vai acontecer mais cedo ou mais tarde, com dor ou sem dor. E fatalmente vai ser com dor, porque você está se distanciando, as pessoas começam a apontar o dedo na tua cara, né? E começam a te cobrar de algo que você não pode mais entregar. Eu imagino tanto que você ouviu. Agora que ela tá grande na internet, ficou metida. Não fala mais com ninguém. Aí você ouve isso com frequência, né? O pior, foi bem pior que isso. Porque o que aconteceu? Na época que eu me afastei dessas pessoas, eu falei, eu vou passar por um momento sozinha, porque eu sinto que isso é importante para me conhecer e entender se eu tô errando aqui, o que eu posso melhorar como ser humano, para minha evolução. E aí foi quando eu descobri a famosa lei da atração. Eu vi uma menina postando que ela fazia um ritual matinal de lei da atração. E eu falei, essa garota é louca. Porque, como assim? Pedir pro universo, o universo vai me dar completamente louca. Passou. Vi mais uma vez, vi outra vez e comecei a ver como aquilo estava mudando a vida dela. Falei, acho que eu tô sendo ignorante. Porque tá funcionando para ela. E eu nem me dei a possibilidade de tentar. De eu entender. tô só julgando ela. Então, vou fazer assim? Vou baixar a minha bola e vou tentar entender o que é isso que ela tá falando. E aí eu comecei a ler livro. Li O Segredo, assisti o documentário do Segredo. Li O Poder do Subconsciente, que é um dos meus livros favoritos, do Joseph Murphy. Comecei a ler, comecei a estudar, comecei a ir atrás. E conforme você vai lendo e você está aberto a mudança, as coisas elas vão caminhando. Só que eu decidi virar uma chavinha para mim que foi muito importante, que era toda vez que algo não saísse como eu queria, não desse errado, porque dar errado não existe. As coisas só não saíram do jeito que você queria. Eu ia tentar de outra forma. Então, a primeira vez eu fiz lá o meu mapa dos sonhos. 3 dias depois eu já tinha rasgado aquela praga toda, porque eu falei, isso aqui não dá pra mim. Ficar olhando e falando, eu vivo essa vida aqui, eu olho pra trás, eu não tô vivendo. Não acontece nada. Deus do céu, eu tô ficando louca. Significa que a técnica não funciona? Não. Significa que, pra mim, existia outra coisa que poderia ser melhor. E aí foi quando eu falei, eu gosto muito de escrever. Então, ao invés de jogar imagens do que eu quero ser, eu vou pegar um caderno e eu vou escrever quem eu quero ser. Eu vou escrever uma nova história, de verdade. Já parou para pensar que você literalmente pode hoje tomar a decisão de viver uma vida completamente diferente da que você vive? É só você reescrever a sua história. E foi o que eu fiz. Falei, quem eu quero ser? Como eu quero ser conhecida? Como eu quero ser vista? O que eu quero que as pessoas falem de mim? Só que nesse meio tempo, o que as pessoas não sabem é que eu estava sendo muito atacada por pessoas que eu tinha dado a minha confiança. Então, eram pessoas que me xingavam todo dia no Twitter, bem maduro, né? Hoje em dia, eu nem tenho Twitter mais. Me xingavam o dia todo no Twitter. Eram pessoas que iam ativamente denunciar as minhas redes sociais, as redes sociais do meu namorado, a troco de nada. Eram pessoas que ficavam falando mal de mim. Toda hora chegava alguém para validar, né? Porque toma cuidado. Existem as pessoas que falam mal de você e existem as pessoas que vêm te contar que falaram mal de você. Você tem que tomar cuidado com as duas. Sim, tá. Porque se a pessoa gosta de você de verdade, ela vai finalizar o assunto ali e ela não vai ter o que te contar. Porque ela não deu... aí, a confirmação. Tudo bem. Porque ela não vai ter dado espaço para que falar. outra pessoa fale mal de você. Se a pessoa falou mal de você para ela, tome cuidado com ela. Porque ela deu espaço para isso acontecer. Se ela deu espaço para isso acontecer, você não tem que confiar nela também, não. E aí, toda hora alguém chegava. Fulano de tal falou mal de você. Fulano de tal fez isso. Fulano de tal fez aquilo. Uma certa perseguição mesmo. E eu falei, quer saber de uma? Sabe aquele cabresto que colocam assim no cavalo? Falei, eu vou colocar um no meu olho agora. Só tem uma coisa que vai me importar aqui, a partir de hoje. Onde eu quero chegar. Não me interessa se vão me xingar, se vão falar de mim, o que vão falar. Porque no começo, quando você começa a produzir conteúdo, o que mais vai aparecer é a gente falando que você é blogueira, que você tá passando virou vergonha. agora, velho. Que mas quando você começa a nossa. fazer sucesso, aí já muda. Eu Exatamente. conheço desde o começo. Eu sempre te carreguei no acompanhei. colo. E foi muito engraçado porque eu comecei esse processo de autoconhecimento e as coisas começaram a fluir pra mim,
Mas o hate dessas pessoas não tinha parado. Elas parecia que quanto mais eu tentava ser uma pessoa melhor, mais eles me atacavam. Por quê? Primeiro você, depois os outros. Você trata os outros como você se trata. Lembra? Então, eu tinha 2 opções. Eu podia sair do meu foco e xingar eles de volta, ou eu podia falar: eu te perdoo pelo que você está fazendo e, olha, um dia você vai entender o quão danoso foi o que você fez. Mas não sou eu que preciso te provar. Isso significa que eu vou permitir? Não, mas era algo que estava completamente fora do meu controle. Eu ia fazer o quê? Sair bloqueando a rede social de todo mundo? Fechando a boca dos outros para não falar de mim? Então, tem coisas que não estão sobre o seu controle. O único controle que eu tinha é que eu não queria mais aquelas pessoas na minha vida. E mesmo bloqueados, eles continuavam me perseguindo. Então, eu falei: olha, quer saber de uma? Deu para mim esse assunto. Meu foco é esse aqui, me tornar uma pessoa melhor. E fui me tornando uma pessoa melhor. Depois eu tive a oportunidade de conversar com essa pessoa. Ela pediu desculpas, eles pediram pediu desculpas pelo comportamento que eles tiveram, mas teve uma frase que para mim, assim, nunca saiu da minha cabeça, que foi quando um vídeo nosso viralizou e uma pessoa falou assim: você se acha importante demais e você não é. E eu falei, na minha cabeça, para mim, naquele dia, talvez eu realmente não seja, mas a partir de hoje, eu vou lutar como se a minha vida dependesse, que eu fosse muito importante na vida de outras pessoas. Porque não é importante para mim, para o meu ego. É importante para mudar a vida de outras pessoas que precisam escutar o que eu preciso falar. Então, você tá falando que eu não sou importante, não me afeta. Só me mostra que eu consigo chegar num nível onde eu consigo mudar e transformar a vida de outras pessoas. Então, hoje, eu vou lutar para ser muito importante, porque eu sei o quanto isso vai impactar vidas. Gratidão. Foi como eu lidei. Eu podia ter deixado aquilo me paralisar. Eu podia ter falado: realmente, eu não sou importante. Meu Deus, isso me destruiu. Quem tem o poder de definir se a palavra do outro te destrói ou não é você. Sabe por quê? Porque a única pessoa que está dentro da sua mente é você mesmo. Eu posso te xingar, posso falar um monte de coisa pra você. Isso pode te deixar triste. Quem é que vai ficar ruminando? Eu. Quem define até onde o pensamento vai e até onde ele não vai? É. Quem dá um limite pro pensamento? A gente tem que aprender a criar aquele escudo, a casca grossa. Exatamente. E assim, é que nem a gente estava comentando, acho que outro dia, a gente tem... Cada pessoa é uma pessoa. Então, eu lembro que eu tinha funcionários que eu falava assim: poxa, vinha dar um abraço, você sabe fazer, vai lá, faz, eu confio em você. E o cara fazia. Eu tinha outros funcionários, se você falasse desse jeito, o cara não despertava. Eu tinha que falar: caraca, meu, porra, você é foda, meu. De novo, vai lá, eu confio em você, cacete. Porra, vai ser de... E a pessoa falava: não, chefe, energizava, sabe? Só que se eu falava assim com o primeiro falava: meu pai nunca gritou comigo na minha casa, agora você vem gritar comigo, entendeu? Então, o hater, eu tô entendendo da seguinte maneira: o hater vai ser sempre o cara que vai dar porrada. Só que você vai ser qual funcionário? O que vai chorar ou o que vai falar: mano, meu amigo, não adianta você dar porrada, cara. Eu vou, inclusive... Porque eu sei que eu tenho que fazer. Eu sei que eu tenho que fazer. Agora, eu vou fazer melhor ainda. Inclusive, isso é uma coisa que eu falo muito. Eu falo assim: se as pessoas soubessem o quanto me desincentivar me ajuda, elas ficariam caladas. Me xinga bastante. Porque aí eu tenho mais um motivo para ser uma pessoa ainda melhor. Não porque eu tenho que te provar nada, mas porque eu tenho certeza que eu consigo ser bem melhor do que o que você está sendo comigo com outras pessoas. Porque o meu foco nunca vai ser você. Eu vou olhar o seu erro e vou falar: que Deus me proteja para nunca fazer isso com outra pessoa, para nunca despertar esse sentimento em outra pessoa, porque é você que decide o sentimento que você vai despertar no outro. Então, toda vez que alguém me machuca, eu falo: caramba, como eu sou grata por ter certeza que eu não desperto sentimentos ruins em outras pessoas. E quando eu desperto, eu tenho humildade suficiente para pedir desculpas e me tornar uma pessoa melhor e aprender com o meu erro, diferente de muita gente. Então, nossa, eu posso olhar pro hater e falar: ele é um pé no saco na minha vida, ele tá me impedindo de crescer. Autorresponsabilidade. Eu não permito
Eu não permito que ele tenha esse poder na minha vida. E é isso que as pessoas não entendem. Que quem tem o poder na sua vida é você, caramba. É você que define até onde você vai. É você que define a hora que você acorda. É você que define como você é tratado. Não é o outro. O outro para na hora que você dá limite pra ele. Ou não, igual rolou comigo. A galera ficou me perseguindo durante mais de um ano. Mas fui eu que defini se o que eles diziam sobre mim era verdade ou não. Cara, que coisa louca, né? Essa questão da empatia é você saber a dor do outro. E aí, a gente traçou um perfilzinho do hater aqui, que o cara não tem a foto, o cara... Ou seja, é um cara que nunca tentou produzir nada. E aí ele não tem a mínima ideia do que é passar por esse processo de você... porque é um trabalho. É a mesma coisa se você estiver trabalhando dentro de uma empresa e você tiver um detrator dentro da empresa, só que nós estamos no público, na rede social. Então, da mesma forma, a gente tem que ter a responsabilidade, cara, de ajudar, de dar uma dica de fato positiva. E a gente sabe que não vai acabar hater. No trabalho, e porque a pessoa também no trabalho olha para o outro e critica. Mas não muda da vida real. Não muda. Mas aí você falou uma parada muito legal, que é sempre... Como, ultimamente, eu tenho tentado trabalhar bastante isso na minha cabeça. Você falou, poxa, o hater lá é uma pessoa que tá sem foto, que não vive a vida dele, que às vezes tá muito infeliz. O que você sente por uma pessoa assim? Porque eu, quando eu olho pra trás, chateado. eu fico assim, caramba, como eu queria que alguém tivesse feito algo por mim lá atrás. Mas, putz, olhando racionalmente, não ia adiantar. Que eu não estava com a minha mente preparada para receber. Então, se alguém viesse tentar me ajudar, eu ia dar mais porrada na pessoa e ia ser mais inconveniente. Então, peraí. No final das contas, o que o hater precisa de você é amor, cara. Não é nem pena. Porque ninguém é digno de pena. A pessoa é 100% responsável pelo que ela tá fazendo. Mas cara, deve estar sendo muito difícil para você agir assim. Eu vi uma passagem do Thiago Brunet. Cara, eu adoro o Thiago Brunet, ele é muito ele é foda. foda. Não sei se você acompanha o Thiago Brunet. Ele falou que ele tava no aeroporto com a... Você viu essa história? Eu vi. Ele tava no aeroporto e aí ele chegou ali 5h30 da manhã, mais ou menos, e pediu um café. Aí ele pediu um café, você me vê um café, por favor? E aí fez uma brincadeira ali com a menina foi extremamente ignorante com ele e ele... Beleza, às vezes ela não tá muito bem. Sentou lá, na hora que ela chegou pra trazer o café, ela jogou a xícara de qualquer jeito, caiu lá. A Janine, que é a esposa dele, já ia levantar pra ela reclamar. Ele, não reclama. Porque a gente não sabe o que é essa... Quantas conduções essa menina teve que Tá com algum problema em casa? passar pra chegar aqui 5 horas da manhã. Se ela tem um filho doente, se ela tem um pai doente, se ela é mãe solteira. A gente não sabe o que ela tá passando. Então, calma. Aí, falou que na hora que ele foi pagar, ele chegou lá e falou, moça, muito obrigado. Muito obrigado. Aí ela falou, mas obrigado por quê? Ele, não, porque você deixou a sua casa, deixou a sua família, provavelmente, veio aqui pra me atender, então muito obrigado. E você não deve estar passando um momento muito bom, pela maneira que você me tratou. Então ele foi super sutil, a menina falou que na hora começou a chorar. Então acho que diz muito sobre, putz, o hater precisa de ajuda também, velho. Sim. Né? A moça não queria ser ignorante com ele, não era ele o problema era toda a situação que ela tava vivendo, né? Eu mandei esse vídeo no grupo da minha família. Você mandou? Mandei. Eu mandei esse achei- vídeo. Eu achei muito bonito. Foi muito legal. E é o hater, né? Da Eu- vida real. Eu vi, acho que na tua página, no teu Insta, mas era um corte do Giovanni, falando de você. E ele contou um processo que você fez de eliminar, fazer o unfollow da sua rede galera. social. Eu tenho alunas, inclusive, que já pararam de seguir mais de 600 pessoas por causa dessa história. E, gente, eu realmente recomendo que vocês façam isso. O pessoal influenciador deve estar me odiando, porque eu tô incentivando a galera a parar de seguir vocês. Mas aí a culpa não é minha. Aí é com porque o seu conteúdo não é bom. Exato. Não é nem que não é bom, é que não diz... faz sentido naquele não momento, faz sentido. E aí o que aconteceu? Nesse processo que eu falei, né, de autoconhecimento que eu comecei a passar, o que eu fiz? Eu comecei a pensar, tá, eu separei mesmo, racionalmente, todas as áreas da minha vida. Área amorosa, área financeira, área de trabalho, todas as áreas de amizade. E eu pensei assim, se aquelas amizades não estavam mais ligadas, né, com quem eu queria ser, que tipo de pessoa eu queria me relacionar? E olha só que louco. Quem aqui já parou para pensar quais são as qualidades e defeitos de uma pessoa que você gostaria de se tornar amigo? A gente não é incentivado a fazer isso. Faz. A gente vai escolhendo as pessoas no automático ali por afinidade. Só que
às vezes a gente precisa olhar pra dentro e falar, tá, o que eu aceito dentro de uma amizade? Aí eu comecei a pensar, poxa, eu quero pessoas que tenham uma mentalidade alta, que consigam me ensinar coisas que eu ainda não sei, que eu também consiga agregar valor a elas, que elas sejam empreendedoras, que estejam ali na mesma vibe do pensamento. Comecei a descrever. E aí, quando eu entrei no meu Instagram, eu falei, como é que eu vou conseguir atrair essas pessoas se eu tô aqui consumindo conteúdo de uma pessoa que eu conheci na porta da balada e eu não falo há 5 anos e eu tô seguindo ela por educação? O que eu fiz? Parei de seguir todo mundo e falei, aqui eu realmente começo uma nova história. E aí eu comecei a ir atrás de pessoas que eu gostaria de me conectar e comecei a seguir cada uma delas. E comecei a conversar, mandar direct, ser educada, gerar valor. É ser educada, não ser inconveniente. Porque hoje em dia tem gente que te marca em stories que não tá falando de você, que te manda oferta de trabalho sem nem te seguir. Não, é gerar valor. A pessoa posta lá proximidade, um né? stories, comentava algo que tinha a ver, mostrava que eu estava ali. E hoje em dia a maior parte dessas pessoas são minhas amigas. Então olha só que louco. Eu mudei o meu comportamento, mudei quem eu era, defini os meus limites para que as pessoas certas pudessem chegar. Então, como é que a gente está usando a nossa rede social? A gente acabou de falar aqui que a rede social ela influencia muito na nossa cabeça. E na época, como o mapa dos sonhos ele não tinha funcionado muito para mim, eu falei assim, quer saber de uma? Eu vou usar o meu Instagram como o meu mapa dos sonhos. Porque é uma rede social que eu tô ali o dia todo e que eu sou obrigada, digamos assim, a estar em contato com aquelas imagens e com aquelas coisas. E aí, quando você para prestar atenção, tem gente hoje seguindo página de jornal, com notícia ruim, 24 horas por dia, só desgraça. A pessoa só consome desgraça o dia todo. Então, o que eu decidi fazer na minha rede social? Eu, Carla, quero ter várias bolsas de luxo. Por que eu não tô seguindo? Por que eu não tô acostumando a minha mente de que aquilo ali é normal? De que aquilo ali é algo que eu posso alcançar? Porque pra gente acessar algumas coisas, a gente primeiro tem que mudar o nosso pensamento. O poder do subconsciente, ele fala isso, né? Cerca de 90% das nossas crenças, elas estão mais no nosso subconsciente do que no nosso consciente. Você tem que trazer para perto, né? Exatamente. Então, se eu acredito hoje que dar 20 mil reais numa bolsa é ser sem noção, é caro demais, é inacessível, é coisa de gente que vive luxando ou que gasta dinheiro, eu realmente nunca vou acessar aquilo. Agora, se eu paro e falo, eu vou seguir aqui toda vez que eu olhar o preço, a minha mente falar assim, isso não é pra você, eu falar, é sim. Inclusive, vou salvar, vou ver uma cor que eu gosto, vou pegar, vou curtir, vou saber como é que funciona. Por quê? Porque eu estou acostumando a minha mente com o que é bom. E isso é um ponto muito importante, porque muita gente me pergunta assim, Carla, mas às vezes eu não tenho uma pessoa da minha família para me espelhar, porque a minha família era muito pobre. Às vezes eu não tenho condições ainda de ir em eventos de marketing digital e ter contato ali direto com essas pessoas. Você tem. Na internet, seguindo elas, consumindo o conteúdo delas, gerando valor para elas. Então, o que você está acostumando a sua mente que você é capaz de acessar? Então, hoje eu decido usar as minhas redes sociais de uma forma intencional. O que essa pessoa aqui está me agregando? Poxa, toda vez que eu olho o conteúdo de uma pessoa, eu me estresso e acho que ela está falando besteira, por que eu estou seguindo ela ainda? Para ficar discordando? Para ficar tendo um pensamento ruim o dia inteiro, para ficar sendo uma chata de galocha na vida das outras pessoas? Você faz um favor a você e a outra pessoa quando você para de seguir essa pessoa e você foca no que é importante para você. E, cara, se eu pudesse dar um conselho só, assim, do que é mais importante hoje em dia, é você focar no que faz sentido para você. Enquanto você ficar dispersando, enquanto você ficar falando dos outros, enquanto você ficar focando no que os outros têm e você não tem, enquanto você ficar arrumando desculpas para você se manter no mesmo lugar, você não vai mudar de vida. Dezembro de 2021, eu recebia R$1.000 por mês. Dezembro de 2021, eu recebia R$1.000 por mês. Dia 31 de dezembro, eu tomei a decisão de que eu não aceitava mais aquilo para minha vida, pedi demissão e comecei a empreender. E falei, agora eu acredito tanto em mim, que eu acredito que eu consigo fazer o dinheiro que eu quiser. Fevereiro, já tinha faturado 5 dígitos.
Ano passado, foi a primeira vez que eu fiz 6 em 1. Mais de 6 dígitos em um dia. Por quê? Eu acreditei em mim. Sim. Eu acreditei na única pessoa que eu precisava acreditar. E às vezes a gente está procurando validação do nosso marido, do nosso esposo, do nosso pai, da nossa mãe, do nosso irmão. A gente quer que as pessoas falem, eu acredito em você. Não adianta se você mesmo não acreditar. Então, primeiro, eu acreditei na única pessoa que me importava. Porque, querendo ou não, as pessoas às vezes não querem aceitar isso. Pai, mãe, não é pra sempre. Muito triste isso, muito triste. Eu amo os meus pais, mas eles não são pra sempre. E é uma história diferente da sua, numa época diferente. Uma vivência tudo diferente. diferente. Relacionamento pode ser o relacionamento mais perfeito do mundo. Amanhã a pessoa pode acordar e decidir que ela não quer ficar mais com você. Amizade, seu amigo pode decidir que ele não quer mais ser seu amigo. Então, por que que você está buscando validação e está pondo o rumo da sua vida na mão de pessoas que definem hoje o caminho que você vive? Porque hoje a gente vive uma vida assim. Eu vou definir o que meus pais querem que eu viva. Então, eu vou fazer a faculdade que eles querem, trabalhar no trabalho que eles querem, vou agir de acordo com o que eles querem. Ah, meu namorado quer que eu me vista assim, então eu vou me vestir assim. Quer que eu fale assim, então eu vou falar assim. Quer que eu seja assim, então eu vou fazer assim. Você tá dando o presente mais importante do mundo na mão de uma pessoa que não tem capacidade de administrar isso. É igual você pegar um anel de diamante igual esse aqui e dar na mão da primeira pessoa que passar ali na rua. E falar, cuida pra mim, você guarda. Que garantia eu tenho que essa pessoa vai guardar? Nenhuma. E a gente tá fazendo isso com a nossa vida todo dia, como se isso fosse normal. A gente tá pegando a nossa vida, colocando na mão do outro e falando, cuida pra mim. Fala aqui, ó, quanto eu devo receber? Ah, R$1.000 por mês é o limite? Ah, então tá bom. Então eu vou receber R$1.000 por mês. Ah, carro? Mais baratinho. Roupa? Mais baratinho. Corpo? Esse aqui? Então tá bom. E aí eu vou lá e vivo da exata forma que você quer que eu viva. Isso é absurdo, porque quando eu tive essa experiência de quase morte 3 vezes, a última vez eu realmente não era para eu ter voltado. Eu lembro de pouquíssima coisa e só acordei 2 dias depois no hospital. Quando a gente tem essa experiência de quase morte, a gente começa a dar valor mais à vida que as pessoas não dão. A gente está vivendo todo dia como se a vida ela fosse inesgotável. E ela não é. Ela não é. Eu posso sair daqui, atravessar ali a rua e acabou tudo. E o que eu fiz? Quem eu mudei? A vida de quem eu transformei? Em que eu ajudei a humanidade de alguma forma? E você não precisa ser um Barack Obama, uma Michelle Obama, uma Oprah Winfrey para mudar a humanidade como um todo. Você só precisa não ser um irresponsável com a sua vida. Você só precisa mudar uma pessoa no seu caminho. Se você acordar hoje e falar, hoje eu decido mudar a vida de uma pessoa. Deus, eu tô aqui. Se você quiser me usar para falar alguma coisa que precisa mudar a vida de alguém, tô 100% aberta. Você só precisa disso. Falar algo, ser bom. E comunicação para mim é isso, sabe? Eu fico muito cansada de as pessoas acharem que comunicação é sobre regra de português, é sobre falar bem ou não. Meu pai é um cara semi-analfabeto. Meu pai é semi-analfabeto. E eu julgo aqui a falar que é uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci em toda a minha vida. Tem muita gente que escreve corretamente que não tem metade da sabedoria que ele tem. Então, comunicação não é sobre você ficar tirando sarro de quem não escreve como você acha que deveria. Comunicação não é sobre quem esqueceu de escrever um S, quem esqueceu de colocar um R numa palavra. Hoje, a maior parte da população é semi-analfabeto funcional. Essa é a nossa realidade. E aí, hoje, na hora de ensinar, você prefere acabar com a autoestima de uma pessoa ou falar, hoje eu escolhi o meu trabalho como um agente de transformação? Porque a gente se subjuga demais, sabe? A gente acha que pra gente salvar uma vida, pra gente transformar uma vida, a gente tem que literalmente pular e salvar uma pessoa de um afogamento. Ou ser muito foda. E você não precisa ser tão foda assim, você pode ser você mesmo.
E ser você mesmo é ser muito foda. É, exatamente. Porque hoje em dia ninguém mais consegue fazer isso. Entende? Então, assim, só o fato de vocês estarem fazendo esse trabalho. Poxa, prestei atenção no que vocês falaram. Larguei uma coisa aqui da minha vida, larguei outra ali, abri mão porque isso aqui era importante pra mim. Então, parar pra pensar, poxa, eu fiz algo que era importante pra mim e que vai impactar outras pessoas. Você falou algo no começo que nem tava gravando. Você falou assim, a gente ainda não é muito grande, mas me deu um mês. Você decretou isso pra sua vida. E vai ser. Sabe por quê? Porque isso aqui não é um podcast. A gente tem duas formas de encarar as coisas. Um podcast que a galera tá batendo um papo. Ou um agente de transformação. Sim. Porque esse episódio aqui, estou decretando hoje, ele vai chegar em quem precisa ouvir o que foi dito aqui. Perfeito. Ainda que a gente nunca saiba. Tô arrepiado. Tô arrepiado. Porque... Ainda que a gente nunca saiba. Mas essa mensagem aqui, ela vai chegar em quem precisa. E só isso já vai ter valido todo o esforço que vocês fizeram para que isso aqui se tornasse E essa realidade. pessoa provavelmente, talvez ela não vá comentar, ela não vá curtir, ela não vá compartilhar, a gente nem vai saber que essa pessoa assistiu. Mas ela vai ser mas afetada. vai ser afetada. Ó, você você tem que está sendo afetado aqui pela fala da Comenta aí Micarla, pra gente. certeza. comenta e compartilha com alguém que você acha que precisa ouvir isso. E sabe uma coisa muito legal, Micarla, que a gente conversou disso outro dia? Eu recebi a gente falando de acessar coisas importantes e Sim. mudar a vida. E a gente está falando muito aqui de assim, você tem que ter a responsabilidade de fazer essa mudança na sua vida, né? Todo esse papo aqui, a gente tira um monte de lição. Eu recebi, eu já conversei com alguns amigos, e aí? Ah, cara, muito longo. Ah, não tenho paciência. Familiares, muito longo. Tá bom, ok, né? É o feedback que a gente recebe. E, obviamente, a gente recebe um monte de feedback bacana. Nossa, que episódio legal. Nossa, mudou minha vida. A gente tem um monte. Sim. Os próximos da gente não consomem aquilo que a gente faz. E uma vez eu recebi uma mensagem, eu vi rolando ali no Instagram o seguinte. Era um cara sentado numa mesa e o cara tava falando assim, cara, imagina se você pudesse voltar no tempo. Se você pudesse acessar o conhecimento de uma pessoa muito sábia, que fosse mudar a tua vida. Quanto você pagaria por esse curso? Aí, 20 mil, 10 mil, 15 mil? Cara, hoje você pode... Aí o cara pegou e deu o exemplo do Warren Buffett. Ele falou aqui, ó... Se você tem uma palestra dele de 1 hora aqui. Se você procurar aqui, ó, tem uma palestra de 1h30. E o cara tá explicando como ele... Quanto custa a hora do Warren Buffett? Quanto custa? Na década de 90, se ele que não tinha internet, sei lá, 80, se ele fosse em alguma empresa para poder falar um pouco da experiência dele, quanto que ele cobrava? Quanto você teria que pagar? Cara, tá de graça isso aqui. E a galera não consome. E a pessoa não consome. Eu fui agora viajar na sexta-feira, falei pra minha esposa, vamos ver Overbooking. Joguei no carro, foi sensacional. Eu nunca tinha ouvido assim virou agora é mania, cara. E tinha uma galera comigo lá no interior, eu falei, todo mundo vai voltar ouvindo um episódio e eu quero feedback. E a galera voltou e me mandou, depois, eu vi esse, eu vi aquele. Então, tá de graça, conteúdo bacana. Faz essa limpa no quem você segue. Pode mudar a tua vida, cara. É um start. Exatamente. E foi literalmente o que mudou a minha. Porque eu poderia ainda estar ganhando R$1.000 no mês, infeliz, insatisfeita em como minha vida estava. Mas, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de hoje ser uma empresária, atender grandes nomes, ajudar grandes pessoas e também, para mim, ajudar diariamente as pessoas que chegam até o meu perfil. Esse é o mais importante, sabe? As mensagens que eu recebo quando eu decido ser sincera. Quando eu decido abrir a minha câmera, eu falo assim, eu não tô nem aí de quem me segue, eu não tô nem aí no que vão pensar, eu só quero que isso aqui chegue em quem precisa. E quando você decreta isso na sua vida, você vai perceber que sempre alguém vai falar, eu tava precisando ouvir isso que você falou. E quando você fala, não tô nem aí pra quem me segue, quem tá te seguindo é porque gosta de você pra caramba. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Vê valor. Aquele negócio que ela falou, vai ver a bolsa. Eu faço muito isso. Eu começo a ver carro, eu começo a ver apartamento. Qual carro que tu quer? Seu top? Eu quero o Tigo 7 Pro. Porque eu preciso de um carro grande porque minha família tá crescendo. Mas assim, se você pudesse hoje, eu falasse assim, vou abrir aquela porta ali, o carro que você escolher vai estar ali atrás daquela porta. Qual carro você escolheria? É que eu coloquei na cabeça que eu quero o Tigo 7 Você Pro. quer? Ou 8, mas o 7 tá mais...
Mas vou te O falar uma 7 tá mais coisa. o quê? Esse ano eu Tá vou vendo? conseguir. É o 8 que você quer, porra. É o não é o 8, 7 cara. Pro. Não, porque o 8 eu nem conheço. Assim, sabe? Então bora atrás do 8 Então saber bora por que atrás ele é do o 8, melhor do 7, É cara. isso. E eu vou conseguir, ó. Já tô profetizando esse ano. Eu vou Vai. conseguir esse ano, eu vou ter. Isso É inegociável com Inegociável, eu vou ter. Eu preciso colocar com conforto a minha família dentro do carro e viajar tranquilo. Então, eu faço muito isso, eu vou lá ver, porque quando você vê, você fala, caraca, não tá tão distante. Você começa a acostumar o seu cérebro. Sabe, apartamento, tá lançando perto de casa, eu pego, vou ver. Às vezes eu vou sozinho, minha esposa não pode ir, eu vou, porque eu começo, cara, eu tô precisando do sofá desse, eu tô precisando mudar, eu tô precisando aumentar, eu tô precisando, sabe? E você começa a ter motivações, Criar alternativas para que aquilo aconteça. criar alternativas para que aquilo aconteça. Você fala, pô, mas por que eu preciso fazer? Não é só, vai vir porque... É porque quando você vai, starta algo no seu cérebro que te faz pensar na alternativa, no caminho, né? O que você precisa, te dá mais força de vontade. Tem uma frase que eu sempre gosto de repetir, que é: você não consegue acessar o que você não conhece. Então, como é que eu vou saber que esse chocolate aqui é melhor que um Lacta se eu nunca tiver comido ele? Eu não tenho como saber. Então, eu preciso comer esse aqui para depois eu formar uma opinião sobre qual é melhor. E a mesma coisa acontece na nossa vida. Você pegou num ponto muito legal, porque tem muitos meses que eu tô repetindo que meu primeiro carro vai ser uma BMW branca com estofado vermelho, que eu gosto muito de vermelho. Então vai ser uma BMW toda branca e estofado vermelho. Desde que eu comecei a decretar isso em voz alta, falar mesmo para as pessoas: e aí? Meu primeiro carro vai ser uma BMW branca com estofado vermelho. É incrível como tem surgido sorteio de BMW pra mim, branca. E aí é muito engraçado, porque o que acontece? Aí o pessoal falando, mas não é assim, não é só pedir. Aí eu falei, realmente, você acredita que eu ainda não tenho carteira de motorista? Aí eu falei, putz, é isso que tá faltando É só falta pra eu ganhar minha BMW. É. Vou lá tirar minha carteira de motorista e aí minha BMW vai chegar. Então, assim, o que tá faltando hoje pra você atingir o que você tá pedindo? Sim. Às vezes é só um ponto, porque o universo tá falando assim, ó, já te mostrei que tem Tá como chegando. você ganhar a BMW. Só que eu não posso te dar Enquanto você não fizer a tua parte. e ela ficar lá parada no seu estacionamento. Pra que eu vou te dar uma coisa que você não vai desfrutar? vou dar pra Então, outra. tirei a sua carteira de motorista primeiro e depois eu te dou aqui a BMW, entende? Então, esse é o pensamento. O que eu quero? Qual o ponto que falta para eu acessar isso? Então eu quero esse carro. Então eu tenho que ganhar mais? O que eu tenho que fazer para ganhar mais? É só um ponto. Só que a gente não enxerga que a gente consegue mais enquanto a gente não define esses limites do que a gente quer. E aí a gente fica vivendo no automático. Eu tô confortável com a casa que eu tenho, com o olha carro que eu legal. tenho. É porque dá trabalho, e aqui que eu falei no início, que o animal satisfeito deita e dorme. Legal, porque esse emaranhado, eu enxergo como emaranhado. Eu vou lá ver o carro, mas o que eu preciso? Eu quero comprar esse carro, preciso ganhar mais, mas... Como que eu faço? Qual que é o meu salário? Por exemplo, 10 mil eu não consigo comprar, preciso ganhar mais. O que eu faço? Eu preciso ter um aumento. Mas o que eu preciso ter um aumento? Gerar valor. Mas para eu gerar valor, o que eu preciso? Eu preciso ter mais valor. Para eu ter mais valor, eu preciso fazer um curso. Aí que eu você preciso... vai... Aí você vai, cara. Tá tudo ali. Se você ir de Tá trás na sua para mão. frente, tá na tua mão. É porque o animal satisfeito, se satisfaz com pouco e você deita e dorme. Exatamente. É isso. Estamos chegando na reta final, mas eu quero saber aquela surpresa. Você falou no começo, mas eu fiquei aqui maquinando. Eu falei, pô, não precisa nem do Fábio me lembrar. Porque eu falei, já tinha surpresa aqui. Aí, lembraram. Então, galera, todo mundo que for lá no meu direct do Instagram e comentar a palavra over, pra eu saber que vocês estavam assistindo Legal. o podcast, eu vou mandar pra vocês 10 passos de como lidar com o nervosismo. Legal. Porque eu sei que muita gente acaba travando a mentalidade, não consegue se expressar como gostaria. Então, é só você mandar a palavra over lá no meu direct do Instagram que eu vou te mandar esse presente aí. Então Sensacional. fica aí, ó. Over, presentinho aí. Eu já vou ser o primeiro ali. Quando É. eu já vou colocar. eu também. Opa, já vou fazer minha parte. Você faça a sua também, né? Micarla, sensacional. Eu adorei. É um aprendizado, né? Muito, E eu acho nossa. que vai ajudar a gente E acho que cabe parte 2, 3. Cabe. Você tá Eu convidado a concordo. voltar já. Virar sócia do Overbook aí e Eu participar quero. várias vezes. Eu gosto Com de falar, certeza. vocês não me dão muita confiança, não. Muito obrigado de coração, foi um bate-papo fantástico, particularmente pra mim. O Germano também tá aqui com cara Sim, de sim. bobo, gostou também. falei, Igual né? eu também, tô É. com cara de bobão aqui também.
Muito sucesso pra você. Gratidão. Demais gratidão. Vamos começar a falar gratidão Sim, e não gratidão. obrigado. Né? Porque ninguém é obrigado Explica a... aí, por que da gratidão que você tava falando pra gente. Eu, hoje em dia, não me sinto obrigada a nada. Eu tenho até cuidado quando eu falo assim, ai, eu não posso beber refrigerante. Não, não é que eu não posso. Eu decido não beber. Eu não quero beber. Então, a gente tem essa mania de, até na forma que a gente se comunica, responsabilizar as coisas. Aí, você faz algo por mim, eu falo assim, obrigado. Não, eu não me sinto obrigada a nada. Eu me sinto grata pelo que você está fazendo. E já tem bem mais de 1 ano que a gente substituiu a palavra obrigado por gratidão. E quanto mais você se sente grato, mais você recebe. E quanto mais você fala essa palavra e sente essa palavra, mais você entende. Então, por exemplo, era para eu estar aqui hoje? Não. Não, na verdade, acreditávamos que perdão, não. Desculpa. É que Não era, mas era. não era, mas era. Não exatamente. era, mas pra estar. era. Era pra É. O pessoal nem sabe. Aconteceu um imprevisto, eu vim. Sim. Verdade. Gratidão. Eu não Exato. me sinto obrigada a nada. Que bom que o universo me presenteou com a possibilidade de estar aqui hoje com vocês. Verdade. Então, eu gosto de substituir essa palavrinha e faz muita diferença, porque quanto mais eu sou grata e quanto mais eu falo que eu sou grata, mais eu recebo coisas que, para mim, parecem inesperadas, mas na realidade é que só porque eu estou aberta, de fato, a receber e a mostrar que eu fui grata com aquilo que eu recebi. Isso aí, então, gratidão pela sua presença Somos aqui. gratos. Somos gratos. Fala pra galera como encontra você na rede social. @a Micarla Lins, Micarla com C. Eu sei que o nome é diferente, mas, cara, foi tudo pensado pela minha mãe, porque você nunca mais vai me esquecer. Com carinho, né? Porque só vai ter eu de Micarla lá, entendeu? Então foi tudo programado pra ficar aí, ó, na sua cabeça. E aí, a Micarla Lins, TikTok, Instagram e YouTube. Sigam, Micarla. Beijo e até semana que vem. Valeu.